todo mundo já tenha lido o conteúdo todo, estudado, não sei. Beleza? Tem aproximadamente, acho que 5 semestres que eu dou aula de base terapêutica 2, na modalidade online, tá com uns 3, 2 na modalidade online, o resto era tudo presencial. Beleza, gente? Para não ficar coisa muito mecânica, eu sei que, tipo, agora são 7, para não ficar muito mecânico, de vez em quando vocês podem interromper, perguntar, fica à vontade, para não ficar aquela coisa só eu falando aqui, porque vai indo, a gente enjoa também de ficar só falando. Eu dividi a aula em dois blocos, para a gente poder, né, à medida que a gente for avançando, a gente faz um intervalozinho de 5 minutos e dá continuidade, tranquilo? Quem tiver dúvida vai tirando. Na aula passada, tentamos fazer algumas questões lá no grupo, acaba que atrapalha um pouco também, porque tem que parar, ler questão. Tipo, eu falo para todo mundo, quando for fazer a prova amanhã, primeiro, não inventa de virar. Muita gente inventa de virar, chega lá amanhã não sabe nem o nome. É o nome na hora de escrever na prova. Então, quando acabar aqui, não sei que hora você vai acabar, mas acaba, dá uma descansada e vai para a prova amanhã. Lê a prova com calma. Boa parte das pessoas que vão mal porque não lê a questão da forma adequada. Base da terapêutica tem muita questão boba, assim, que a gente erra porque tem muita coisa absurda. Então, você vai arriscando aquilo que você sabe que já é absurdo. E se ficar em dúvida, fica em dúvidas em duas, pelo menos. E de lá, né, ver qual é a mais provável. Tranquilo? Então, bora dar início, fazer mais ou menos na mesma dinâmica. Não sei se tem alguém que fez sábado aqui comigo. A mesma dinâmica de sábado, seguindo a mesma sequência, para não ficar, assim, tentando pegar um tema puxando o outro. Tranquilo? Todo mundo calado. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Todo mundo consegue ver a tela? Consegue. Tranquilo, então. Então, vamos dar continuidade. Pessoal, um dos temas que nós temos para falar é antiagregantes plaquetários. Esse conteúdo, falei no sábado, falo agora, esse conteúdo deveria ter sido dado por inteiro, porque, tipo, ele foi dado antiagregantes, depois não foi mais dado anticoagulante fibrinolíticos, e foi dado infarto, já na V1. Para a gente poder falar de terapêutica do infarto, reabilitação, lá na reabilitação do neurológico, lá com a Patrícia, também tinha que ter, a gente precisa de conhecimento nessa parte dessas classes farmacológicas, porque são fármacos que a gente faz uso constante. Não sei se quem entrou no grupo agora por último não viu, mas hoje eu mandei agora à tarde. Hoje à tarde chegou um infarto agudo com supra e chegou um AVC e inúmeras convulsões. Hoje foi bem corrido hoje. Então, o pessoal do resto do grupo ainda ficou lá. Dependendo da hora que acabar aqui, ainda tem que ir lá, porque assim, não dá para brincar no internato. Se você fica em casa, dá para você ficar em casa, mas se você ficar em casa, você não vê as coisas, aí você perde. Internato é só uma vez. Se você ficar querendo, vou lá cumprir só meu horário, tudo bem, mas aí depois termina o internato, você não viu nada. Geralmente as coisas interessantes chegam justamente no horário que você não está. Então, assim, essa classe farmacológica não é uma coisa que vocês vão ver hoje e acabou. Vocês vão continuando dar continuidade nela pelo resto da vida, entendeu? Da vida acadêmica e profissional. Então, hoje vamos falar de antiagregantes. Teria que ser dado todo, né? Mas por algum motivo a mais eu sempre divido. Para a gente poder entender um pouco sobre essas classes farmacológicas, quem viu a aula sábado sabe que a gente não fica lendo slide por slide, porque não tem dinâmica nisso para aprendizado nenhum. Todo mundo já leu o slide, já anotou, fez alguma anotação de dúvida no slide. Então, se tiver, a gente tira, mas a gente vai para o foco principal do conteúdo. Para a gente poder entender um pouco sobre a dinâmica dos antiagregantes, primeiro a gente tem que entender o que é normal. Então, toda vez que você sofre a lesão vascular, que você expõe o endotélio vascular, o colágeno do endotélio vascular, para os componentes do plasma, esse colágeno do endotélio que foi lesionado, ele vai iniciar uma reação plaquetária que consiste no aglomerado, a formação de um conglomerado de plaquetas. Por quê? Porque o colágeno da membrana basal aqui,
ele vai se unir ao fator de von Willebrand e, consequentemente, vai se aderir a uma plaqueta. Essa primeira plaqueta que se adere, ela se ativa e ela começa a fazer a degranulação da plaqueta. O que acontece? Ela começa a jogar para o plasma várias substâncias a fim de chamar, de atrair mais plaquetas para ao redor dela. E isso a gente chama de tampão plaquetário, o tampão hemostático primário. E é bom a gente entender essas fases da fisiologia da coagulação, para a gente não confundir antiagregante com anticoagulante. Então, aqui é a fase primária, é a hemostasia primária, só tem plaqueta envolvida. Qual é a função da plaqueta? Obstruir, formar um trombo, um coágulozinho, um trombo em cima da lesão, a fim de parar, de estancar o sangramento. Por isso que a gente tem tanto cuidado com o paciente que tem plaquetopenia, por causa do risco de sangramento. Se esse paciente sofreu uma lesão vascular, esse paciente não vai ter plaqueta suficiente para tampar esse furo, esse buraco no vaso, esse paciente pode sangrar até morrer, beleza? Então, tranquilo. Isso, as medicações que nós vamos utilizar, elas trabalham aqui. Os antiagregantes atuam nessa fase primária da hemostasia. Por quê? Tem a fase secundária, que é o quê? Quando esse endotélio é lesado, ele expõe também para o plasma o fator tecidual, que vai iniciar, vai ativar o fator 7 lá da cascata da coagulação e vai disparar toda aquela maquinaria da cascata da coagulação para produzir, para chegar no final e produzir fibrina. Tranquilo. Qual é o papel da fibrina? A fibrina nada mais é, o papel dela é chegar e cobrir esse trombo que foi formado primeiro pelas plaquetas, ela chega e cobre esse trombo e forma um tampão hemostático secundário. Esse tampão agora ele é rígido, ele é mais firme devido à ação da fibrina, beleza? Então, nessa imagem aqui, a gente mata todas as classes farmacológicas, os antiagregantes. Quando eu dou um antiagregante para o meu paciente, a função dele é evitar essa agregação. Quando eu dou um anticoagulante para o meu paciente, ela não vai agir sobre as plaquetas. Ela vai inibir a produção de fibrina, beleza? E quando eu dou um fibrinolítico, nada mais é do que substâncias, do que fármacos que tenham como resultado final produzir um mecanismo de quebrar essa fibrina para poder liberar esse tampão. Claro que aqui nós estamos falando de uma situação fisiológica. No patológico, existem várias condições em que o paciente começa a formar trombos de forma errônea, de forma errada na luz vascular, e esses trombos, eles podem, a princípio, causar uma obstrução local ao fluxo sanguíneo, eles vão criar uma obstrução. Imagina dentro da luz de um vaso, um trombo que se forma, vai ter resistência ao fluxo. E o pior, esse trombo ele pode se desgarrar e nadar, e embolizar na corrente sanguínea e provocar uma obstrução distal. É aí onde surge ou o tromboembolismo pulmonar, se isso vier do sistema venoso dos membros inferiores, ou um AVC, se vier dos trombos, teoricamente, formados lá nas câmaras cardíacas. Existe uma porcentagem dos trombos do membro inferior que migram para o coração existe uma comunicação interatrial e eles passam de um ato para o outro e vão causar um AVC. Isso aí é uma coisa para quem tem foraminal patente, por exemplo, mas aqui não é o caso, a gente está falando de outra coisa. Então, a princípio, a fisiologia é essa, mas nos casos patológicos, em que o paciente tem ou uma obstrução por uma placa aterosclerótica nesse local, digamos, imagine que não tem essa lesão, existe uma placa gigante, que essa placa ela pode se romper. Quando essa placa se rompe, inicia esse mesmo mecanismo aqui, ó, expõe o colágeno e inicia a agregação plaquetária e começa toda a bagaceira. Essa é a fisiologia a fisiopatologia do infarto, por exemplo. Então, quando eu dou um antiagregante, eu quero parar, eu quero evitar que essas plaquetas se agreguem de forma patológica. Tranquilo? Então, antiagregantes, eu trabalho aqui na agregação plaquetária. E alguém tentou compartilhar a tela. Não façam isso. Eita, nós. Alguém tentou compartilhar a tela, mas peraí, eu vou tentar consertar. Essa setinha embaixo aí, pessoal, cuidado aí que vocês não levantar a mão, não sei o que é. Vocês acabam apertando na setinha e quando vocês colocam para compartilhar, aí há conflitos aqui na minha tela e na de vocês. Beleza? Isso acontece. Vocês estão conseguindo ver minha tela agora ou não?
Sim, sim. Sim. Tá todo mundo vendo? Perfeito. Quando você estiver vendo alguma coisa, vocês chamam eu aí, que eu não consigo ver vocês por aqui. Beleza? Minha câmera tá ligada? Sim, estamos te vendo. Perfeito. Porque quando tá bom. Então, a ideia do antiagregante é evitar que essas plaquetas, de forma patológica, essas plaquetas se agreguem e formem um trombo que vai causar uma obstrução luminal ou vai embolizar e causar uma isquemia, um infarto distal à origem do trombo. Beleza? Então, primeiro, para entender para que se forma um trombo, eu preciso da famosa tríade de Virchow. A tríade de Virchow ela é bem tranquila, ela consiste em basicamente 3 pontos que eu tenho que ter para que um coágulo se forme, entendeu? Para que um trombo se forme. Primeiro, eu preciso de sangue parado, estase sanguínea. Sangue parado, ele interage entre si, as plaquetas começam a ativar a outra, independente se tem exposição endotelial ou não, se tem exposição de colágeno ou não. Então, o sangue ficou parado, por que a gente fica preocupado que o paciente fica muito tempo em pé, ou o paciente que pós-cirúrgico, que fica acamado, que fica muito tempo imobilizado no leito? Você tem que ir lá, o fisioterapeuta vem, movimenta esse cara no leito, para que ele não fique com sangue parado e, consequentemente, comece a originar os trombos, tá? Então, eu preciso ter sangue parado, eu preciso ter lesão vascular, condições em que eu tenho lesão vascular, principalmente algumas toxinas de bactérias, condições autoimunes, enfim, são várias as situações em que eu posso ter uma lesão vascular. Existem as provocadas, por exemplo, quando o paciente vai fazer um cateterismo, por exemplo, que é porque tem que anticoagular o paciente, a gente agregar, porque tem um risco, na hora de eu for passar o catéter, eu vou lesionar esse endotélio, e, consequentemente, vai começar toda uma cascata ali de atração de plaquetas, e, consequentemente, formação de fibrina e por aí vai, tá? E outra coisa, eu preciso de um estado de hipercoagulabilidade, que são condições em que eu tenho uma produção exagerada, digamos assim, dos fatores de coagulação, de uma forma bem genérica, né, falando. Condições em que eu começo a ter uma interação muito grande entre os meus fatores de coagulação, e isso começa a fazer uma reação em cadeia que vai resultar na formação de um trombo. Mas, basicamente, é isso. Hipercoagulabilidade, sangue parado, é o estase sanguíneo, e lesão endotelial. Essas 3 condições são favoráveis à formação dos trombos, tranquilo? Então, falando da formação primária aqui, ó, a lesão vascular, a lesão endotelial, exposição do colágeno ao fator de von Willebrand vai se unir e vai atrair uma plaqueta para ele. Essa primeira plaqueta, quando ela chegar, imaginamos assim, ela vai chamar um batalhão de plaquetas a fim de vir aqui e tampar esse furo, né? Essa lesão, tranquilo? Passar, porque todos esses slides falam a mesma coisa, que essa é a imagem, aqui, vai falar dos fármacos antiplaquetários, que a ideia aqui é o quê? É impedir que essas plaquetas, em condições patológicas, elas se aderem uma a outra e vão formar esses trombos. Gente, esse aqui é o slide da aula, porque tudo que a gente vai falar está aqui, tudo. Então, vamos lá. Quando eu falo de antiagregantes, eu estou falando de uma classe de fármacos que tem por finalidade evitar a agregação plaquetária. Quanto mais ir lá na cascata da coagulação e fibrina, esquece. Antiagregante, agregação plaquetária, não tem nada a ver com cascata da coagulação, não tem nada a ver com metabolismo, a formação da fibrina, entendeu? Então, assim, antiagregante é uma classe farmacológica que impede que a plaqueta vá se agregar a outra. Pronto, beleza? Aí a gente mistura anticoagulante com antiagregante. Às vezes, sim, na grande maioria das condições, sim, justamente para evitar que esse trombo, além de crescer em volume de plaquetas, que ele não fique mais produzindo fibrina em cima desse trombo para dar mais rigidez e consistência a ele. Por isso que a gente, às vezes, vai fazer um antiagregante junto com um anticoagulante. Aí vamos devagar, beleza? Então, aqui nesse slide, para que uma plaqueta se grude uma na outra, existem 3 vias úteis que a plaqueta usa. Primeiro, é a via dos tromboxanos A2, TXA2, via do tromboxano A2. Beleza. A outra via é a via do ADP ou da ADP, da adenosina de fosfato. Então, eu tenho a via do tromboxano e a via da ADP. Existe uma terceira via, que é a via da glicoproteína 2B3A, que é essa que justamente está aqui embaixo, tá? Na nossa prática clínica usual, as que a gente mais não, que quem faz o bloqueio dessa via aqui é um hemodinamicista, quando o paciente vai ser submetido à intervenção coronariana percutânea, ou seja, vai fazer um cateterismo, seja ele para exame, para fim diagnóstico,
ou para tratamento, né? Lembra que a cateterismo tem esses dois fins. Oi, alguém quer perguntar? Ou não, foi só um engano, uma ligação perdida. Beleza? Então, quem movimenta essas classes farmacológicas aqui, quem vai fazer, não é o generalista lá no pronto-socorro, não. Isso aqui quem vai fazer é o paciente já chegou, foi diagnosticado, já fizemos essas duas aqui, e lá na sala da hemodinâmica, digamos, o hemodinamicista vai lá, vai administrar essa droga, beleza? Porque o uso dela é voltado para isso, tá? Para quando o paciente vai ser submetido a esses eventos. Então, o que cabe a nós, né, fazermos? É o bloqueio dessas duas vias, que são as principais, a do tromboxano A2 e da ADP. Uma classe farmacológica não atua sobre a outra. Quando eu der, por exemplo, o AS, o ácido acetilsalicílico, eu só estou bloqueando essa via, essa. Quando eu for dar um clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor, que são as famosas tienopiridinas, eu vou estar bloqueando essa via. Então, não misturo uma coisa com a outra. Porque questões da Maísa, ela gosta de cobrar mecanismo de ação. Dose, esquece, tá? Na fase que vocês estão, não tem essa de cobrar dose. Mas vai aparecer lá na prova e tal. O diferencial da questão que tem dose não está na dose, vai por mim. As questões de base da terapêutica, mesmo que venha lá do Jason, cobrando dose, do clopidogrel, não está na dose o diferencial da questão. Tu não precisa saber a dose para saber se está certo ou está errado. Não é essa a dinâmica da prova de base terapêutica 2. É eu saber o que tem de errado nas outras. Às vezes ele bota lá a questão do infarto, o paciente tem, aí ele bota clopidogrel e ticagrelor na mesma questão, como sempre tu pode adicionar as duas drogas no mesmo paciente. Não pode. Ou é uma ou é a outra. Então, a dose que vocês veem aí em provas antigas não é o diferencial para tu acertar a questão. Não é a dose, o que tem de absurdo na questão. Beleza? Então, vamos. Quando eu dou AS, lembra que o tromboxano, assim como as prostaglandinas, prostaciclinas, elas são produtos do metabolismo do ácido araquidônico. Putz, cara, tu vai fazer eu voltar na bioquímica? Não, a gente não vai aprofundar tanto. Mas eu quero que vocês saibam que quando eu tenho ativação do metabolismo do ácido araquidônico, existem duas enzimas, três, na verdade, mas vamos falar de duas aqui hoje. Duas enzimas que trabalham nesse metabolismo, que é a ciclooxigenase, a COX-1 e a COX-2, beleza? Quando eu dou os famosos AINES para meus pacientes, e um deles é o AS, qual é a função deles? Bloquear as COX. COX-1 ou COX-2 depende da seletividade, né, do AINE, beleza? Tá. O AS não é seletivo, ele bloqueia todo mundo, mas enfim, não vamos aprofundar tanto. Então, qual é o princípio? Quando eu dou o AS, ele bloqueia principalmente a COX-1, né? A COX-1. Qual é a consequência do bloqueio da COX-1? O AS bloqueia a COX-1 por tempo indefinido, indeterminado. Enquanto a vida, a plaqueta tiver, e tu tá tomando AS, aquela plaqueta uma vez bloqueada, ela é para sempre bloqueada. Enquanto ela for viva, enquanto ela tiver vida útil, ela vai estar bloqueada, beleza? Então, por isso que a gente faz as doses de ataque e depois as de manutenção. Então, o bloqueio do AS é irreversível, lembra disso. Cara, lembro, ela tira o IR lá e deixa só o reversível. Ela adora a questão de verdadeiro ou falso, ela adora a questão de marca incorreta. Então, vai com calma, lembra desses termozinhos, entendeu? É irreversível ou é reversível, isso muda muita coisa. Então, o bloqueio do AS sobre a COX, digamos que ela esteja aqui, é irreversível. Uma vez bloqueada, acabou. Então, quando eu tomo o AS não participa do resto da via. Por quê? O receptor é aqui. Quando você toma o AS não impede que o tromboxano se ligue ao receptor. Não é essa a função. Ela pode colocar lá, o AS, ele atua, o mecanismo de ação do AS é inibindo o receptor TXA2R. Não. O AS, ele bloqueia a COX. Quando a COX-1 é bloqueada, ela deixa de produzir tromboxano A2. Se não tem tromboxano A2, para ativar o receptor, essa via vai estar inibida. Beleza? Não esquece disso. O AS não atua antagonizando o receptor. O AS atua bloqueando, inibindo COX-2. Tá bom? COX-1. E, consequentemente, não vai ter tromboxano A2. Se não tem, não ativa. Esse é o mecanismo do AS. Por tempo, o uso dela, o bloqueio é irreversível.
Os pacientes, na maioria das vezes, que já tem um evento acometido, eles vão fazer a prevenção secundária pelo resto da vida. É uma das medicações que é mais produzida hoje no mundo. São 400 toneladas de AS produzidas anualmente, beleza? Enfim, tem um uso muito grande em todos esses eventos, tá bom? A outra via... Então tá, tomei AS. Digamos, o paciente chegou infartando. Eu dou AS 300mg, a martiga, pá, engoliu. Já fiz a dose de ataque. Perfeito. Só que se eu bloquear só essa via, as plaquetas vão continuar se aderindo. E o que eu tenho que fazer? Bloquear a outra via principal, que seria a via das ADPs. Agora vamos lá. Quando tu dá uma tienopiridina para o teu paciente, a função da tienopiridina não é inibir a produção de ADP, como faz o AS com dromboxano. Não. A função das tienopiridinas, e como é o caso do clopidogrel, prasugrel, ticagrelol, ticlopidina, é fazer um antagonismo diretamente do receptor. Como assim? A plaqueta vai se ativar, vai degranular ADP, porque se ela estiver tomando AS, ela não degranula a tromboxana 2, que não foi produzido. Então, ela vai degranular ADP, ADP vem, e ADP, na hora que vem ativar o receptor P2Y12, se o paciente tiver tomado o clopidogrel, estiver tomando, esse ADP não vai encontrar o receptor vazio. O sítio de ação do receptor vai estar ocupado pela medicação, pelo tienopiridina. Logo, o ADP não vai conseguir se ligar ao receptor e, consequentemente, não vai ter ativação da via. Então, diferente do AS, o meu mecanismo de ação aqui é de antagonismo diretamente no receptor. Qual é o receptor? P2Y12. Qual é a via que está inibida? A via das ADPs. Beleza? Até aí, tudo bem? Qual que é o nome que você dá para essa classe de fármacos? Tipiridina? Tienopiridinas. Eu vou falar dela aqui um pouco para frente. Vou passar um pouco mais rápido os slides, porque eu já falei, ó. Tudo que eu falei para vocês está aqui, ó. Na plaqueta, o principal produto, ó, a ciclooxigenase, que é a COX. Ó, faz uma inibição permanente, persistindo durante toda a vida da plaqueta. Esse é o ácido acetil salicílico. Qual é essa? Ele bloqueia essa via. Essa classe que bloqueia o ADP, que bloqueia o P2Y12, é chamada de tienopiridinas, tá? Que é o clop, prasugrel, ticagrelol, tá bom? Beleza? E lembra que esse bloqueio do GP2B3A é um bloqueio feito pela hemodinamicista, lá no ambiente da hemodinâmica, não é uma coisa que a gente tem no pronto-socorro, em qualquer outro lugar, para você sair administrando. Porque se eu bloquear essas 3 vias aqui, ó, imagina, se tu estivesse aqui no pronto-socorro, aí tu bloqueia as 3 vias, aí um desavisado vai lá e dá essa medicação. O paciente sangra muito. O risco de sangramento nesses pacientes são muito grandes. Por quê? Porque eu bloqueei todas as vias que permitem uma plaqueta se agregar a uma outra. Se esse paciente tiver uma lesão vascular importante, não tem no mundo quem pare esses sangramentos. Beleza? Então, bora falar um pouco mais. Já falei do AS, né? Vou falar das tienopiridinas. O AS eu expliquei tudo para vocês. Tudo que eu falei está aqui, ó. Inibe COX de forma permanente. Enquanto a plaqueta estiver viva, ela está bloqueada e assim por diante. Se tu quiser que novas plaquetas se agreguem, tu vai ter que parar o uso do AS para que novas plaquetas se formem. Beleza? Deixa eu ver. Não quero falar muito rápido, mas também não dá para... porque são muitas coisas. Então, a partir de 75 miligramas, você já tem uma ação direta do COX, já tem um bloqueio completo de COX. Tanto que a dose de manutenção do AS hoje é em torno de 100 miligramas, um comprimido de 100 por dia. Por que eu não posso dar? O AS é um AINE, né? Por que eu não posso dar um ibuprofeno, diclofenac para o meu paciente, ou nimesulida para o meu paciente? Porque os outros AINES, eles não têm o mesmo mecanismo, a mesma irreversibilidade que tem o AS. Por isso que eu não dou. Tu não vai ver um paciente fazendo prevenção primária ou secundária com AVC, com infarto, tomar eu estou tomando nimesulida para evitar que a plaqueta se agregue a outra. Não, não garante que as plaquetas não irão se agregar. Então, a medicação é o AS, beleza? Tranquilo, existe várias, tem pacientes que são alérgicos a AS, existe o risco de broncoespasmo por causa dessa alergia, paciente que tem úlcera péptica ativa, lembra, paciente que tem o risco de fazer úlcera péptica, de fazer sangramento gástrico, você tem que associar a medicação com inibidor de bomba, porque a COX não produz somente
o tromboxano. Não sei se vocês lembram disso lá da bioquímica. A COX produz, além do tromboxano, produz as prostaglandinas, que são um dos principais mecanismos de defesa que nós temos na nossa mucosa gástrica. Então, quando eu dou uma AS para o meu paciente, todo o metabolismo do ácido araquidônico vai estar bloqueado. Então, vou ter ação renal, vou ter consequência a nível de rim, vou ter consequência a nível de mucosa gástrica. O paciente pode sangrar pelo estômago, fazer úlcera. Inclusive, é uma das principais causas de úlceras gástricas sangrantes em pacientes idosos, porque eles têm que fazer essa prevenção da doença cardiovascular, e acaba que quando eles tomam, ou não tomam de forma adequada, o inibidor de bomba, protetor gástrico, e, consequentemente, eles chegam no pronto-socorro não pelo AVC, não pelo infarto, e sim por causa de uma úlcera sangrante. Beleza? Então tá, falei do AS. E as tienopiridina, são 4. Essa aqui, a ticlopidina, ela já não é tão utilizada, na verdade, nem se utiliza, porque ela tem muito evento adverso, um risco de sangramento exagerado, enfim. As que a gente ouve, na verdade, e vê em todos os protocolos são essas 3: clopidogrel, prasugrel e ticagrelol. Aqui eu vou explicar para vocês do modo geral, depois a gente vem pontuando em cada slide. Preste atenção. O clopidogrel e o prasugrel, pode perceber que os nomes são iguais. O que difere um do outro? Potência. O prasugrel é mais potente. Todos eles, todos os 4, ele tem o mesmo mecanismo de ação: bloquear o receptor P2Y12. Presta atenção, quem está anotando ou quem já viu lá para frente, mas o clopidogrel e o prasugrel fazem esse bloqueio do receptor P2Y12 de forma irreversível. É irreversível. Uma vez eles grudados no receptor, acabou. Chega lá, já chega melhor de superbonda, cola em cima do receptor e acabou. Não desgruda mais, tá? A ticagrelol, não. A ticagrelol faz um bloqueio reversível. Por que eu estou repetindo? Porque eu falei para vocês que ela adora esses detalhes. Não é o foco principal nosso. Eu não vejo dinâmica, não vejo didática em cobrar isso em prova, mas é o que temos, entendeu? Eu lembro que cada professor tem uma dinâmica diferente de cobrar isso em prova. E é por isso que todo ano dá quebra-pau em revisão de prova de base da terapêutica. Depois vocês vão contar lá no grupo, se não deu. Já foi aluno mandado embora da UB, já foi aluno escoltado pelos seguranças, já vi de tudo. Então, por causa desses detalhes antididáticos que o professor cobra, que acaba que o aluno fica ansioso com prova de base da terapêutica, porque fica querendo memorizar muita coisinha, entendeu? Falo para vocês assim com mais segurança sobre esses assuntos, né? Porque eu tenho essa capacidade de tudo, porque eu já dei essa aula não sei quantas vezes. Então, assim, eu já vi de tudo, então eu falo, esses detalhes caem em prova, mas eu gosto dessas coisinhas, tá? Beleza. Clopidogrel e prasugrel fazem um bloqueio irreversível ao receptor P2Y12. Ticagrelol é reversível, é a primeira informação que eu estou dando. Beleza. O clopidogrel e o prasugrel, ambos são prodrogas. Quando você toma uma prodroga, ela não vai fazer efeito imediato ou assim que ela é absorvida. Você vai fazer a absorção da droga. Uma prodroga, para que ela comece a fazer efeito, eu preciso do metabolismo de primeira passagem lá no fígado. É o fígado, através do citocromo, das enzimas hepáticas, que vão ativar essa medicação. Por isso que elas demoram um pouco mais para fazer efeito. Não é que elas demoram uma semana, não, mas elas vão ter um tempo de ação mais largo, o início de ação, melhor, mais alargado, tá? Clopidogrel e prasugrel são prodrogas, precisa passar no fígado para ser ativada após a absorção, beleza? A ticagrelol, não. Tomou, absorveu, fez efeito, beleza? Ela é mais rápida. Portanto, ela é mais cara. Então, você não vê isso aí em pronto-socorro. O que você vê, na moral, em pronto-socorro? Clopidogrel. Clopidogrel é barato, tem pelo SUS, tá bom. É o que você vê. Tá bom? Nem prasugrel você anda vendo assim, não, tá? Então, ticagrelol é um bloqueio irreversível e é uma droga já na forma ativa, beleza? Então, qual que é a diferença entre o clopidogrel e prasugrel? Potência. A diferença está na potência. O prasugrel é mais potente do que o clopidogrel, tá bom? O que significa isso? Se um fármaco é antiagregante, ele é mais potente, ele é mais relacionado, ele está mais relacionado a sangramentos, os principais eventos adversos do sangramento. Tanto que o prasugrel
ele não pode ser administrado em pacientes maiores de 75 anos, por causa da fragilidade, justamente da fragilidade capilar que o paciente já apresenta, pacientes com menos de 60 quilos, entendeu? Tem todo esse cuidado, tá? Porque ele é mais potente. O clopidogrel, quando você vai estar tomando essa medicação, né, essa dupla antiagregação, você está tomando ela, fazendo a prevenção secundária, claro, ele, se você for chamado, você tiver que fazer uma cirurgia eletiva, o clopidogrel, você tem que suspender ele por pelo menos 5 dias antes da cirurgia eletiva, tá? O prasugrel, por ele ser mais potente, o tempo de retirada tem que ser maior. Então, o prasugrel, eu tenho que tirar por mais de 7 dias. Eu não tenho informação de quanto tempo eu tenho que retirar a ticagrelol. Eu fiquei até de ver isso algum tempo atrás e não lembro. Mas eu sei que essa dupla antiagregação, todos eles têm que ser retirados um tempo antes. Exceto o AS. O AS, ele vem sendo estudado, se compensa ou não você tirar o AS, né, o primeiro antiagregante, em cirurgias eletivas. Existe uma controvérsia na literatura, inclusive, vários artigos já falam que não tem o risco de eu tirar o AS no pré-operatório do meu paciente é maior que o benefício. Então, o cirurgião que se vire lá, quando for fazer uma cirurgia, ou o paciente estiver tomando AS, fazer o menor estrago possível no sistema vascular, porque não existe, não é que não existe, é aconselhável não retirar. O paciente, nesse período que você retira, o paciente pode ter um evento cardiovascular. Aí ele vai entrar numa cirurgia para tirar uma hérnia, por exemplo, e vai ter um AVC antes da retirada da hérnia. Beleza? Tranquilo? Então, duas vias principais. Via da tromboxana ou do AS, via da ADP ou do tiropiridina. Vocês vão olhar tudo que eu já falei, tá aqui. Ticlopidina, né? Lembra que eu não citei ticlopidina, porque a ticlopidina, ela tem muito problema, muito evento adverso, risco de sangramento. Então, é um fármaco que, na verdade, não se utiliza, né? Geralmente é o clopidogrel, o prasugrel ou ticagrelol em associação com AS. Isso é uma coisa importante. Não tem, que eu me recorde, paciente tomando só clopidogrel, não tomando AS. Se o principal antiagregante, a principal via de agregação plaquetária é a do tromboxana 2. Então, o paciente vai fazer prevenção primária ou secundária, ele está no AS, de certeza. O clopidogrel vai depender da condição do paciente. Por exemplo, o paciente infartou, fez uma angioplastia. Dependendo do stent que ele for utilizar, ele pode fazer a dupla por 6 meses, 30 dias, 6 meses ou 1 ano. Vai depender do tipo de stent que for colocado lá no dia que ele for fazer uma angioplastia. Beleza? Mas, enfim, não é para agora, é só para vocês terem ideia. Então, o paciente vai tomar AS obrigatoriamente. O clopidogrel vai depender de quê? Do caso. Depende do caso. Alguém levantou a mão? Pode só abrir o microfone e falar, tá? Porque aí, às vezes, não consigo. No caso, no dia da aula, a Maísa falou que o prasugrel seria usado também no cateterismo, né? Sim. Mas aí ele é exclusivo desse uso ou pode ser usado? Não. Tanto que quando vocês for pegar o slide dela aqui na frente, ela bota como uma contraindicação o uso com fibrinolítico. Cara, isso... Alguém veio me perguntar, já tinham me perguntado, e inclusive eu ia falar isso com ela, eu nunca mais vi ela na UB, que ela vai na UB assim, igual um beija-flor, e volta, as aulas dela, não sei se ainda está sendo assim, quando ela dava aula para mim, ela tinha uma anenesia pequena, então ela ficava na correria. Ela coloca como contraindicação o uso com terapia trombolítica, o que não é verdade, entendeu? Porque o paciente que está com infarto, ele chega, infarto com supra, por exemplo, foi feito hoje. O paciente vai tomar o AS, tomou o clopidogrel, fez a dose de ataque, nesse caso não fez, porque a gente não sabia o timing mais, mas tomou a heparina, a inoxaparina, e subiu para a UTI para fazer o trombolítico. Então, eu não sei porque que ela colocou que é contraindicado em associação com terapia trombolítica, mas tá aí no slide dela, entendeu? Porque o protocolo, por exemplo, do infarto é AS, clopidogrel, heparina, né? AS, clopidogrel, heparina. Perfeito. Avalia se faz ou não trombolítico. Mesmo que tu for trombolizar o paciente, tu dá. A diferença é na dose. Vai diminuir a dose, é metade. Beleza? Mas, enfim,
vieram me perguntar já nesse grupo, e já tinham me perguntado de grupos anteriores, e eu fiquei de ver isso com ela, e foi ficando, e eu vim para o internato e não vi mais ela para falar, debater sobre isso. Beleza, gente? Então, as tianopiridinas são essas 3 classes. Essa é a classe, desculpa. São esses 3 fármacos. Clop, prasugrel e ticagrelol. Ticagrelol é uma droga ativa. Não precisa passar pelo fígado. Não se esqueça. Se cair na prova, vocês vão lembrar de eu falando. Ticagrelol tomou, absorveu, fez efeito. Clopidogrel e prasugrel tá aqui na frente, ó. Para dizer que eu tô correndo. Não. Tô falando justamente tudo que eu tô dizendo tá aqui. Tô só adiantando, ó. Clopidogrel e prasugrel são prodrogas. Beleza? Beleza? Então, demora um pouco mais. Por que demora um pouco mais? E mesmo assim, a gente faz, porque é o que tem. Tipo, a ticagrelol, ela é cara e inviabiliza um pouco lá pelo SUS. Tranquilo? Isso aqui eu vou falar isso aqui é sobre essa questão de dose, eu vou falar, só citar lá no infarto, né? Eu vou falar aqui agora, mas pela Maísa, ela nem dose cobra. E pelo Jason, lá no infarto, a dose não vai ser o fator que tu vai fazer tu errar a questão. O que eu estou te dizendo? Lá vai ter questão dele de infarto, por exemplo, que vai aparecer as doses das drogas, mas não é a dose que vai estar errado. O que vai estar errado, por exemplo, é a combinação dos fármacos lá na terapêutica do infarto. Estou falando de agora. Você vai chegar lá, vai aquele monte de númerozinho, AS de 300. AS não tem plano dos... AS, pensa, o paciente chegou infartado, AS de quanto? De 300. AS 300 miligramas. Isso aí é para a vida. A dose do clopidogrel depende da intervenção. Se vai ser, ou vai fazer um trombolítico, se vai fazer um cateterismo, se esse infarto é com ou sem supra. Então, não tenta memorizar a dose do clopidogrel agora. Sabe de uma coisa, o paciente chegou, suspeita de infarto, ele vai tomar 3 comprimidos de AS mastigado. Martiga e engole. 300 miligramas cada comprimido. Isso aí na cabeça. Não tem mais, né? De todas as classes que a gente tem que memorizar, dose disso, dose daquilo, essa a gente memoriza com mais facilidade. AS 300. Beleza? Deixa eu ver. O clopidogrel suspende 5 dias antes. Prasugrel, a mesma coisa do clopidogrel, a diferença é que ele é mais potente, tem mais risco de sangramento, também é uma prodroga, precisa da metabolização. Tranquilo? Ó, de novo, terapia trombolítica, enfim, entra nesse caso. Se for fazer a cirurgia eletiva, suspender 7 dias antes. Ticagrelol é a forma ativa, faz o mesmo mecanismo, só que aqui a inibição é reversível. O bloqueio da ticagrelol em cima do receptor P2Y12 é reversível. Beleza? Só que ela age bem mais rápido, enfim. Tanto que tá aqui, ó. Aqui. Lembra de uma coisa, gente? Talvez o professor nem vai cobrar o que ele falou, mas se está no slide dele, é o que eles usam, é o recurso que eles usam para ele poder negar uma questão para ti. Então, leiam todos os slides, claro que, mas é só slide. Se der tempo de estudar por outras fontes, estuda. Só que quando a gente mistura as fontes, as bibliografias, a gente acaba bagunçando muito nosso raciocínio. O que eles vão cobrar de certeza está anotado no slide dele. O pessoal lá não chega lá com artigo científico, que foi publicado não sei aonde, querem discutir questão. Aí ele chega e fala, aí tu não vai ganhar. Tu não vai ganhar o recurso, vai por mim. É mais fácil tu não utilizar a questão lá na clínica médica do que tu não utilizar a questão de base da terapêutica. Porque é uma coisa que eu realmente não tenho visto, não. A gente conseguir anular a questão de base da terapêutica. Eles morrem negando que a questão está mal feita, tem um erro, enfim. Vocês me contam depois, na vista de prova. Espero em Deus que não tenha problema, que dê certo para todo mundo. Mas é porque todo ano é confusão. Beleza, gente? Falei do AS, falei do clopidogrel, prasugrel, inibidor da glicoproteína 2B3A, falei. Não é para todo mundo, nem vou dar, entendeu? Quem vai dar isso aqui é o hemodinamicista. Aonde? Dentro de uma sala de hemodinâmica, em pacientes que vão ser submetidos a uma ICPI, intervenção coronariana percutânea, fazer um cateterismo, angioplastia por cateterismo, enfim. Beleza? É utilizada de forma sistêmica, local, enfim. Tá bom? Tá bom? Tranquilo? Nome dos fármacos: tirofiban, abciximab, eptifibatide. Acho que no Brasil só tem esses dois, ó. Tirofiban e abciximab. Esse aqui não tem. Ou não tem o tirofiban, mas enfim.
São essas três classes, esses três medicamentos que compõem essa classe farmacológica. Beleza, gente? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso aqui que a gente possa estar tirando agora? Para a gente passar para o infarto, já para pegar já esse gancho, que a gente vai falar das mesmas medicações aqui, mais ou menos. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu perguntar. É igual, tipo, a Maísa, que você questionou, né, que ela falou que não usa medicação, né, quando vai trombolizar. E se no protocolo tem... Eu não cheguei... Tipo, isso, eu seguiria o que está nos slides dela? Eu não cheguei a falar com ela sobre essa parte do slide dela, foi o que eu disse. Eu não cheguei a ver ela. Toda vez eu fico de falar com ela, de falar, e nunca topei com ela lá na faculdade, assim, pra gente falar sobre isso. Sim, entendi, mas, tipo assim, se cai uma questão relacionada a isso, e aí eu teria que seguir o que tá no slide dela, né? Não, é o que eu tô te dizendo, segue o que tá no slide. Só que agora a gente vai ver eu falando aqui agora no infarto, na terapêutica do infarto, que é o nosso próximo tema, que vou te falar assim, ó, o paciente chegou com infarto com sucra, tu vai dar esse clopidogrel e vai trombolizar. Aí tu vai voltar e vai falar, mas tu falou agora ali na hora da doutora Maísa, que não tromboliza, não tem indicação de misturar tiropiridina com trombolítico. Tu tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Não sei com o que eu tô falando, não consegui ver aqui. No caso, depende da questão, né? Se for da Maísa, segue o slide da Maísa. Se for do Jason, segue o que o Jason... Vá na fé. Não tô dizendo que vocês vão perder a questão, gente. Isso aqui tem no protocolo do infarto, você dá S-clopidogrel, heparina e trombolizar o paciente. Eu só estou dizendo que eu não vi ela para falar sobre isso, saber qual foi o contexto que ela colocou esse tópico no slide, porque realmente ela coloca uma primeira contraindicação. E assim, não é, entendeu? Não é uma contraindicação, tá bom? Então, cuidado aqui, ó, questão do Jason, que agora eu vou misturar as questões. E ele gosta de pôr e botar assim, ó, o paciente chegou com, ele vai botar um infarto, um eletro, e se ele colocar, ele já disse que vai colocar para cobrar, vai ser um infarto com suco. Anderson, eu não sei nada de eletro. Mas ele falou que se tiver eletro, vai ser infarto com sucra. Entendeu? Agora a gente vai falar sobre isso. Gente, tu vai dar o AS, de certeza. Tchau, beleza, AS. As tienopiridinas, clopidogrel, prasugrel e ticagrelol, é uma ou a outra. Você não dá as duas ou três. Você vai dar AS e clopidogrel, ou AS e prasugrel, ou AS e ticagrelol. Se na questão tiver AS mais clopidogrel, mais prasugrel, mais não sei o quê, já passa o risco. Se ele estiver misturando no mesmo paciente duas tienopiridinas, a questão já está aquela que é errada. Entendeu? Já corta aquela, vai para a próxima. Beleza? Não mistura. Ou é uma ou é outra. Não dá dois fármacos, não dá duas tienopiridinas. Gente, terapêutica do infarto. É um slide bem extenso, só que ele é bem dinâmico da gente falar dele, tá? Então, tipo, tá fresco na minha cabeça. Eu li hoje isso aí. Todo dia a gente vê isso aí na UPA, toda hora chega. Então, o que rola? Para a gente poder entender a terapêutica do infarto, a gente tem que saber mais ou menos o que é o infarto. Então, o paciente chegou com dor torácica, lá no protocolo da dor torácica, eu tenho que fazer um eletro em até 10 minutos. O paciente chegou com dor torácica, dor precordial, que irradia ou não, enfim. O paciente chegou, dor, uma face de dor, mão no peito, primeira coisa que você tem que fazer é um eletro, porque pela epidemiologia é o que está mais relacionado com o paciente que chega com dor torácica, é infarto. Então, tu já corre e faz o eletro. Em quanto tempo? 10 minutos, tá bom? O paciente chegou, às vezes o resgate já chega e já fala para ti, ó, hoje chegou um lá hoje, aí ele falou, ó, é dor precordial. Quando a gente foi ver, o paciente tinha dor abdominal. Entendeu? Claro que naquela correria do resgate, ele não consegue fazer o coleostoreclínico nem nada. Fizemos fizemos raio-x, fecaloma. Eu saí de lá e eles iam quebrar ele. Botar lá no leito clínico para fazer a quebra de fecaloma. Então, assim, não dá para, né, o paciente não chegou com dor torácica. A gente fez eletro, fez dois eletros nele e não tinha nada a ver. Então tá, o paciente chegou com dor torácica, eletro em 10 minutos, perfeito. Para que eu faço eletro? Por causa da epidemiologia da dor torácica. A maioria tem muita relação com infarto. O eletro, ele vai me dizer se o paciente está tendo uma síndrome coronariana aguda. Não só o eletro, né? O eletro junto com as enzimas. Mas o eletro, ele consegue me dizer de cara, o paciente chegou com clínica de infarto. Tem as características da dor do infarto, tá? Não tem aqui não, mas tá. O paciente chegou com clínica de infarto, localizado, que irradia, que PAI, que P, o evento
que iniciou isso aí. Enfim, tu faz o eletro. O eletro ele vai me dizer se o paciente tem síndrome coronariana aguda. Dentro das síndromes coronarianas agudas, eu tenho duas subclassificações. Eu tenho ela com supra e tenho ela sem supra. Síndrome coronariana aguda com e sem supra. Dentro da síndrome coronariana aguda com supra, a patologia que eu tenho aqui é o famoso infarto agudo do miocárdio com supra de ST. E só ele, tá aqui, guardado. Infarto agudo do miocárdio com supra. Dentro da subclassificação de síndrome coronariana aguda sem supra, eu tenho duas condições possíveis. Ou o paciente tem um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, ou esse paciente tem uma angina instável. Beleza? Nem coloquei aqui, da próxima eu já coloco. Ou ele tem um infarto agudo sem supra, ou ele tem uma angina instável, tá? Tranquilo. Então, nesses pacientes aqui, a síndrome coronariana aguda sem supra, o nome já diz, o eletro não vai me ajudar muito. Não me ajuda muito. Quem me ajuda aqui são as troponinas, são os marcadores, os biomarcadores de necrose miocárdica. Os mais específicos, né, a gente fala de troponina, porque são os mais específicos. Então, troponina. Se o eletro vier normal ou com infra, vou mostrar para vocês agora, eu peço troponina, que eu estou diante de uma síndrome coronariana aguda sem supra. Eu não falei que tem duas possibilidades? Ou é infarto sem supra, ou é angina instável. O que me ajuda a diferenciar uma da outra? As duas têm a mesma clínica, tá? O que diferencia uma da outra? Troponinas. No infarto sem supra, troponina no qualitativo, troponina positivo, né? Na angina instável, eu não tenho marcadores de lesão. Eu só vou ter a dor torácica. Eu já vou fazer diagnóstico diferencial das outras dores torácicas, tem que lembrar disso, e eu vou estar diante do infarto agudo, da síndrome coronariana aguda sem supra, e o paciente está tendo uma angina instável. Geralmente evolui com menos de 20 minutos, em média de 20 minutos. Enfim, melhora com repouso, tá. Tranquilo? E no infarto, e na síndrome coronariana aqui agora, com supra de ST, com supra, por que supra? Quando você chega aqui, você pega o eletro do paciente, ele vai estar assim, ó. Vou mostrar aqui rapidão. Ele vai ter isso aqui, ó. Isso aqui, ó, onda P. Isso é normal, ó. Onda P, aí vem segmento PR, que é complexo QRS, aí vem intervalo QT, que é essa linha reta, e onda T, beleza? Isso é normal, lindo, isso aqui é o que eu espero. Não em todas as derivações, lembra que esse padrão de elétron muda de um paciente para o outro, de uma derivação para outra. Esse bonitinho aqui, que o pessoal gosta de fazer tatuagem, tá? Quando o paciente chega com um infarto com supra, gente, ele tem isso aqui, ó, onda P, tudo bonitinho, aí quando ele faz o Q, o R, o S, ele não volta na linha de base, ele faz essa angulação, esse supra. Ele está acima da linha de base, então ele faz esse supra de ST, tem até bibliografia que chama que é supra de STT, porque emenda o intervalo QT com onda T e vira aquela bagunça só, ele faz esse suprão aqui, essa barriguinha aqui, ó. E isso é um infarto com supra. Como é que eu sei em que parede está infartando? Isso é com aula de eletro, tá? Após a semana de provas, acho que eu vou abrir uma turma para eletro, quem quiser participar, eu vou mandar aí no grupo. Vocês, eu quero aprender um pouquinho de eletro. A gente faz uma turminha de eletro aí, faz uma aula. Então, isso é um infarto com supra. Não são todos os pacientes que chegam com dor torácica, que tem síndrome coronariana aguda, que vai apresentar esse supra, mesmo que seja uma oclusão total. 30% dos pacientes que têm uma oclusão total de um vaso importante, um vaso coronariano, não faz supra de ST, entendeu? Isso é um problema. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui rapidão. Só para fazer essa fisiopatologia para eu poder seguir. Para eu poder dizer que um paciente tem ou não síndrome coronariana aguda, com supra, ele tem que fazer o supra de ST. Aí eu falo, ó, tem supra de ST, então, beleza. Qual é a preocupação aqui, gente? Rapidão, ó. Isso aqui são os critérios para o supra. Não memorize isso aqui agora não, porque não vai cair sem prova. Não é para cair sem prova, isso aqui é muito específico para eletro. Mas, enfim, para eu dizer que aquilo ali é um supra, eu vou ter que ter aquela elevação maior que 1 milímetro, né? Em duas derivações contíguas. Ou seja, em duas derivações que estão olhando para a mesma cara do coração, para a mesma face do coração, tá?
ele tem que ser 1 milímetro, é um quadradinho do traçado do papel milimetrado do elétron, o supra tem que ser acima de um quadradinho, tá? Enfim, exceto em V2 e V3, que vai depender do sexo e da idade, né? O supra em V2 e V3 são derivações mais anteriorizadas, e em mulher, independente da idade, é acima de 1,5, para ser considerado supra. Em homem com mais de 40 anos, 2, e em homens com menos de 40 anos, 2,5. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Agora, a fisiopatologia rapidão. Quais são os fatores de risco? Pacientes com diabetes. Ó, a gente vai falar de terapêutica da dislipidemia e terapêutica do diabetes. Qual é a minha preocupação em controlar hipertensão? Qual é a minha preocupação em controlar o diabetes do meu paciente, a dislipidemia do meu paciente, obesidade, sedentarismo? Porque tudo isso aqui, não sei se vocês já estudaram, a famosa síndrome metabólica. O problema disso aqui é que o paciente aumenta o risco cardiovascular do meu paciente. Está muito associado com hipertensão, diabetes descontrolada, dislipidêmico, LDL batendo nas alturas, diminuição do HDL. Isso é o risco, isso é a síndrome metabólica, entendeu? Então, o problema desses pacientes é que todas essas condições aqui favorecem ao aparecimento dessas plaquinhas de gordura. O diabetes influencia na inflamação desses vasos, o aumento do colesterol influencia no depósito do colesterol aqui no endotélio vascular, a hipertensão arterial favorece, causando uma lesão nessas paredes desses vasos, enfim, tranquilo? Essa é a fisiopatologia. Paciente dislipidêmico, hipertenso, diabético mal controlado, ele começa a ter esse depósito de gordura no endotélio vascular. Esse paciente não vai ser tratado, está sendo tratado de forma errada, e essa placa vai crescendo, e ela vai... Qual que é o problema da placa? Ela, por si só, ela já cria uma resistência ao fluxo. Imagina, aqui não era para ter nada, a parede era para ser lisa. Já cria o quê? Um fluxo turbulento, lembra da fisiologia? O fluxo não é um fluxo laminar, quando o sangue passa, que bate nessa placa, ele cria um turbilhonamento nesse sangue. Isso favorece, por si só, já uma interação das estruturas sanguíneas ali, o favorecimento, o aparecimento de certos microtrombos, enfim, mas tá. À medida que essa placa, esse paciente não está bem controlado nas doenças de base dele, essas placas vão crescendo mais e mais, e vai tornando essa camada aqui de cima bem espessa, bem fina. Qual que é o problema? Quando essa camadinha está tão fina ali, abaixo de 60 micras de espessura, por exemplo, essa camadinha, ela fica susceptível ao rompimento. Lembra? Quando essa placa se rompe, que é o que a gente chama de placa instável, placa aterosclerótica instável. O que acontece? O que acontece quando eu leso o endotélio vascular? Lembra? Eu vou ter exposição do colágeno. A quem? Ao fator de von Willebrand, que vai atrair plaqueta e começa a criar um coágulo aqui em cima, ó. Aí, ao mesmo tempo, a cascata da coagulação vem louca, trazendo mesmo de fibrina, derrama em cima desse coágulo aqui. Por quê? O sistema, o nosso sistema de hemostasia, ele não leva em consideração a obstrução do vaso, da via, da rua. Ele quer fazer o quê? Tampar o buraco. E mesmo que aquilo impeça o trânsito, ele quer jogar pedra em cima daquele buraco ali, que para ele aquilo, para o sistema hemostático, ele está achando, para a fisiologia hemostática, que o sangramento, está tendo extravasamento de sangue para fora do vaso. Então ele corre aqui e tenta tampar. Entendeu? E o que ele faz nessa tentativa? Algo que estava só criando a resistência ao fluxo, agora tem uma obstrução total. Aqui, quando a obstrução é total, quando a obstrução for total, o que é isso? Não passa sangue nenhum por esse vaso, não vai ter, não vai estar passando nada. É nessa situação em que se forma o famoso infarto com supra. Por quê? Qual é a fisiopatologia do infarto com supra? É uma oclusão total, não passa sangue para o miocárdio, e eu vou ter uma isquemia de toda a parede do coração. Por isso, gente, o protocolo do infarto com supra, ele tem que ser acelerado. Por quê? Quanto mais tempo tu ficar sem resolver essa obstrução, mais músculo está morrendo. Porque no infarto com supra, a fisiopatologia é diferente do infarto sem supra. No infarto com supra, a obstrução é total, não passa sangue nenhum. Quando isso acontece, é toda a parede, endocárdio, miocárdio e epicárdio. Toda a parede está isquemiando, está morrendo, está necrosando.
Por isso eu tenho que correr contra o tempo e resolver logo essa obstrução, beleza? Ou com fibrinólise ou com angioplastia. Mas, enfim, essa é a fisiopatologia do infarto com supra. No infarto sem supra, existe o mesmo mecanismo, o parecido mecanismo, só que aqui a obstrução não é total, a obstrução é parcial. Às vezes nem tem uma lesão em si, uma ruptura da membrana. Existe só o quê? Uma placa tão grande, que ela já começa a apresentar restrição ao fluxo, beleza? Por isso que o tratamento é diferente. Porque o tratamento do infarto sem supra é diferente do com supra. O com supra, eu tenho que fazer o quê? Dar S, clopidogrel, heparina e ou trombolizar ou fazer uma angioplastia. No infarto sem supra, não. Porque no infarto sem supra, a minha obstrução é parcial. E que parte do coração que está necrosando, lesionando? É o subendocárdio. Não é a parede toda, é só uma parte de dentro, entendeu? Quando isso é representado no eletro, quando isso aparece no eletro, no infarto com supra, os vetores de despolarização do miocárdio, eles vão em direção ao eletrodo e formam essa ondona aqui, positivona, grande, para cima. Quando o infarto é sem supra, ou seja, a oclusão é parcial, as ondas de despolarização, elas vão em direção ao centro cardíaco, ao centro do coração, e formam essa onda negativa, ou seja, elas fogem do eletrodo. Para quem não entende um pouco de eletro, talvez eu esteja falando em grego, mas a ideia é essa, se sai contra a direção do eletrodo, eu tenho uma onda negativa, se a onda vai em direção ao eletrodo, eu tenho uma onda positiva, mas calma, tá? Nos padrões de eletro sem supra, eu tenho o pronome é sem supra. O eletro pode vir normal, pode vir com uma inversão de onda T, e uma inversão simétrica de onda T, ou eu posso vir assim, ó, com um infra de ST. Por isso que o infarto sem supra, ele é um pouquinho mais chato de eu fazer diagnóstico. O paciente tem a clínica, faço o eletro inconclusivo. Se vier assim, putz, eu já penso no sem supra, beleza. Se vier normal, o que vai me dizer se esse paciente está ou não isquemiando, está ou não infartando? Essa danada aqui, os marcadores de necrose miocárdica. Nessa situação de eletro inconclusivo, que eu peço meus marcadores de necrose. Se vier positivo, mesmo com eletro normal, se tiver enzima cardíaca presente, o paciente está infartando, abre protocolo de infarto, beleza? Tranquilo, ó, esse aqui é um slidezão que eu antecipei, que eu coloquei lá, ó, infarto, síndrome coronariana aguda, eu tenho com supra e sem supra. Com supra, é o infarto com supra. Síndrome coronariana sem supra, pode ser o infarto sem supra ou angina instável. O que diferencia um do outro? Necrose, enzimas de necrose, marcadores de necrose. Aqui vai estar positivo, troponinas. Aqui, na angina instável, troponinas vai estar normal. Existe na literatura fatores de uma angina muito forte que pode alterar a troponina, mas isso está lá na rodapé de algumas literaturas, tá? Não leva tanto em consideração. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma oclusão total do vaso. Aqui é o infarto com supra. A parede cardíaca toda está necrosando. Toda a parede. Todas as camadas do músculo cardíaco estão necrosando. Aqui eu tenho uma oclusão parcial do vaso. Aqui eu só tenho uma lesão subendotelial, tá bom? Subendocárdica, desculpa. Subendocárdica. Então, não é que o infarto sem supra é menos ou mais perigoso. Claro que o infarto com supra, ele é muito mais perigoso, porque a gravidade dele é maior, é toda a parede cardíaca que está morrendo. Qual que é a função do coração? Bombear sangue. Se minhas células que trabalham bombeando estão morrendo, o coração perde função como bomba. O paciente desenvolve insuficiência cardíaca aguda, começa a dar meio de problema, tá? Vamos. Vai dar certo. Então, já falamos, né, de padrão de eletro. Por exemplo, esse padrão de eletro aqui é um padrão que você vê inversão de onda T em vários fragmentos. Você pode ver aqui, acha que você é um supra ou não supra. Esse padrão de eletro aqui é um padrão de eletro sem supra, sem.
que a gente chama de síndrome de Wellens, tá? Só para citar, não precisa quebrar a cabeça com isso agora, não. Quem já leu alguma coisa sobre sabe. Um padrão de síndrome de Wellens, que é um preditor de infarto. Ele, paciente que tu chega lá, que tu faz o eletro dele, e aí ele vem com esse padrão de eletro aqui, ó, V2 e V3, com onda T positiva, negativa. Isso aqui a gente chama de síndrome de Wellens tipo 1, que é uma onda T bifásica, tá? A literatura fala que pacientes com esse padrão de eletro, ele pode infartar em até 8 dias e meio, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado nesses pacientes. Pegou um paciente com esse padrão de eletro, você já tem que tratar, fazer uma angioplastia nesse paciente, que ele vai infartar em poucos dias. Beleza? Só para citar. Existem outros padrões, padrão de Winter, enfim, só para vocês citarem. Falei agora há pouco, o que diferencia uma angina estável do infarto agudo sem supra? O marcador de necrose. Na angina, não tem músculo morrendo, é só uma dor, tá doendo por causa da isquemia. Isquemia, a gente tem que saber separar o que é isquemia, não é infarto. Isquemia é um tecido que está sofrendo por uma diminuição do aporte sanguíneo. Infarto é um tecido que já chegou às vias de fato e já está morrendo célula cardíaca. Então, na angina, a dor é em decorrência de uma isquemia, não do infarto. Tá? O infarto já é um tecido que não chega sangue nele. Beleza? Esse aqui é um eletro com supra. Nesse caso, é um eletro de parede, de infarto de parede inferior, porque tem supra de ST ó, em D2, D3 e AVF. Tá bom? Foi a pergunta que eu mandei lá no grupo. Quem estava mais cedo, eu perguntei. Eu falei, ó, o paciente chegou lá, ele tinha um infarto de parede inferior, tinha de parede anterior também, que é de V1 a V4, se não me engano, lá, V2 a V4. Tinha parede anterior. Só que ele também tinha parede inferior. Para saber da agora, todo paciente que tem infarto de parede inferior, eu tenho que fazer um segundo eletro. Que horas? Na mesma hora. Ali, eu estou traçando o eletro, tirei o eletro, destaquei, olhei, infarto de parede inferior, supra em D2, D3 e AVF. Supra em D2, D3 e AVF é mandatário eu fazer um segundo eletro. Tiro todas aquelas ventosas, né, que são as precordiais, que estavam a princípio do lado esquerdo, e jogo tudo para o lado direito. Tudo que estava à esquerda vem para o lado direito. E refaço o eletro. Buscando o quê? Buscando as derivações precordiais direitas. Se tiver supra em V3, V4R, basta que o supra for um pequenininho, meio milímetro. Eu já digo que tem infarto de ventrículo direito. Por que tu está dizendo isso? Porque lá na conduta, agora a gente vai ver as contraindicações de alguns fármacos, tá? No tratamento. Se o paciente infartou de parede inferior, eu sou obrigado a fazer um segundo eletro e ver ventrículo direito. Se ventrículo direito estiver atingido, acometido, eu não tenho certos medicamentos que eu não posso dar, como, por exemplo, os nitratos, que entram no tratamento da dor lá no infarto. Eu não posso dar nitrato. Eu não posso dar morfina se a dor for refratária, porque eu pioro a função do ventrículo direito. O ventrículo direito, além de toda a sistemática para tratar o infarto, eu tenho que dar volume para o meu paciente. Entendeu? Mas, enfim, é só para vocês saberem. Quando eu for falar assim, ó, no nitrato tem contraindicação infarto de ventrículo direito. Para tu saber por que eu tenho que fazer o segundo eletro. Porque se o paciente tiver com um infarto de ventrículo direito e tu der um nitrato para ele, tu vai piorar a clínica dele por causa de um efeito nitrato que a gente chama de roubo de fluxo coronariano. Em vez de eu melhorar, eu faço matar ainda mais célula cardíaca do ventrículo direito. Por isso que eu tenho que ter cuidado. Beleza? Então, passamos, supra aqui em V2, V3, V4, V5, V3, ok, esse aqui já é um supra de parede anterior difuso, entendeu? Ah, mas tem um infra aqui, Anderson, isso aqui a gente chama de imagem espelho, tá? Não vamos bater muito nisso, não, senão vocês ficam tudo doido. Para quem não sabe muita coisa de eletro, amanhã a prova já é amanhã. E tem como, pelo eletro, saber justamente qual é a parte do coração que está padecendo, que está necrosando. É pelas derivações. Lembra que eu falei, ó? Supra em D2, D3, AVF, ó, parede inferior. Eu faço o quê? Eu faço um segundo eletro, querendo saber o quê? Se tem infarto de ventrículo direito, ó. Aí eu vou chamar de V3R e V4R. Se tiver supra aqui, tem acometimento de ventrículo direito, mas esquece. Vamos lá. Tá bom, o paciente chegou com dor precordial, fiz o eletro, evidenciei um supra de ST. Tenho que tratar. Quanto tempo? O mais rápido possível. O eletro tem que ser feito em 10 minutos, sem muita moagem, sem muita conversa.
tá bom? Quando o infarto é com supra, a isquemia é transmural, pega todo o muro. Quando o infarto é sem supra, a isquemia é subendocárdica. O infarto é subendocárdico, tá? Mas tá. Cara, como é que eu trato, então, o paciente com infarto? Lembra, todo mundo que se move, ganha move. Isso é uma ladainha que eu escuto há muito tempo na UB, a gente memoriza isso e repete. E reproduz, tá? O que é isso? Botar o paciente em monitorização constante, acesso venoso calibroso, e monitorização constante, oxigênio-terapia, se necessário, não é para todo mundo. Oxigênio para quem? Paciente ali que está com saturação abaixo de 92, 90, eu entro com oxigênio suplementar, beleza? E acesso venoso calibroso, tranquilo? Move. E exames ou eletro, o Ezinho aí é de exames, dependendo da doença, da condição que a gente estiver falando, né? O E vira exame. E no caso do infarto, esse E é eletro. Eu já boto monitorização. Às vezes, na verdade, vem de trás para frente. O paciente chega do precordial, se ele vem pelo resgate, ele já vem monitorizado. Mas se não, você já mete ele no elétrico para já rodar o elétrico, depois já coloca no monitor, oxigênio, é tudo muito dinâmico, não é um passo, não uma escadinha de dominó, é tudo junto. Uma enfermeira já vai, já pega o acesso, a outra já coloca o cateter nasal, a outra já está correndo ali para fazer um elétrico, quando não é o médico que faz, enfim, é tudo então cada um já sabe o seu papel no jogo, beleza? Gente, esse aqui é o slide da terapêutica. Eu vou falar tudo aqui, depois a gente vem arrematando as arestas. O que acontece? O paciente chegou do precordial, beleza. Primeira coisa tua, o paciente chegou com do precordial, tu tem que saber o que é aquela dor. É um TEP? É um infarto? É uma dissecção aguda de aorta? É um pneumotórax hipertensivo? É uma condição de uma pneumonia? Não sei. Teu papel é descobrir o que é aquilo. O eletro, ele te direciona, o eletro. Entendeu? São duas coisas que eu tenho que fazer com um paciente que tem dor precordial. Primeira coisa é o eletro. E depois eu tenho que fazer um raio-x. Se o eletro não me disse nada, troponina não me disse nada, e o paciente está com a dor precordial, eu tenho que fazer um raio-x. Para excluir principalmente dissecção aguda de aorta. Mas tá. Primeira coisa, eu tenho que fazer o diagnóstico correto. É infarto. Que tipo? É uma síndrome coronariana, desculpa. Que tipo? É com supra? É sem supra? Não, é com supra. Eu fiz o eletro, tá o suprão lá gigante. Primeira coisa, cuidado, tem bloqueio de ramo esquerdo que segue por esse padrão, mas tá bom. Não vamos tocar o terror agora, não. Eu só tô falando que a gente tem mais coisa para estudar. Então, é um infarto com supra, tenho certeza, a clínica tá, o exame, o eletro tá ali. Não tem que dosar troponina a princípio. Só se tua clínica, se a dor, a característica da dor do infarto foi inconclusiva. Quando vocês forem chegar na clínica médica, vocês vão ver lá que existe 4 tipos de dor torácica, dor anginosa, desculpa. São 4 categorias de dores anginosas, entendeu? Que levam em consideração as características da dor. Aí você categoriza em 4 padrões. Sendo que tipo A é aquela dor de certeza que é uma dor anginosa, e a tipo D é a dor que não é anginosa, de certeza que não é anginosa, beleza? Tá bom, é um infarto com supra, vamos tratar. Como é que eu trato? Botei no móvel, perfeito. E depois, quais são as medicações? Primeira medicação que ele já vai, tu já tá conversando com ele aqui, empurrando 3 comprimidos de AS na boca dele e fala martírio, e já engula. AS 300mg, AS. A segunda droga, eu vou falar o todão, eu vou falar o todo, depois eu vou tirando as coisas que não é. AS, bloqueio tromboxana 2. Eu vou bloquear de forma irreversível o COX-1, não vou produzir tromboxana 2, não vou ter ativação da via do tromboxana 2. Segunda droga, clopidogrel, ou prasugrel, ou ticagrelol. É um ou outro, não me erra a questão desse jeito na prova. Porque se ele botar na questão lá que ele está botando na mesma opção as 2 medicações da mesma classe, está errado. É uma ou outra. E se ele botar na questão que não tem AS, também está errado, porque a AS é a primeira, entendeu? Primeiro o AS, depois vem a água para ajudar a descer o AS, para tu ter ideia, nem a água primeiro, então a AS primeiro, tá? Então, AS e uma tienopiridina, pau, clopidogrel, prasugrel ou ticagrelol, qualquer um dos 3, tá? Depende do que tu tem lá, mas é clopidogrel no geral. Depois, ele botou na terceira, que é a terapia anti-isquêmica. Não é bem esse passo. Eu vou citar aqui que é na ordem. Eu bloqueei a agregação plaquetária. AS clopidogrel. Próximo prazo, bloquear
a cascata da coagulação com o quê? Anticoagulante. Quem é o anticoagulante de escolha? Enoxaparina. Enoxaparina, não é enoxaparina. Não é heparina de baixo peso molecular. Quando for falar de anticoagulante, a gente remata isso aí. Mas eu vou dar uma enoxaparina para o meu paciente, heparinizar meu paciente. Geralmente, no infarto com supra, eu faço uma dose de ataque de 30 miligramas EV e uma manutenção de 1 miligrama quilo de 12 em 12 horas, tá? Subcutânea. Mas, enfim, não é para agora. Mas ele vai falar aqui no slide. Estou dizendo que ele reproduz isso aí na frente. Então, eu bloqueei a hemostasia primária, as plaquetas, e bloqueei a hemostasia secundária para não produzir fibrina. Putz, eu não tratei o infarto. Nada disso aqui trata infarto. Nada que está aqui dentro desses quadradinhos trata infarto. Eu vou dizer agora por quê. O que eu estou tentando fazer é estabilizar o infarto, estabilizar o trombo, tá? Não esquece disso, é para ele parar de crescer. Então, eu dei antiagregante, dei anticoagulante, e o paciente, claro, está com dor, não está passando sangue, o coração está doendo, o coração dói muito. A paciente que estava lá hoje, você não tem ideia. Ela foi para morfina, só para você ter ideia. Mas tá. Dói que se treme, beleza? Aí o que deu? Tenho que tirar a dor do meu paciente. Ou eu tiro a dor com nitrato, tem indicação para usar nitrato, né? Posso fazer nitrato. Paciente com a frequência cardíaca disparada, muito acelerada, consome muito, tá tendo muita exigência metabólica, eu tenho indicação de baixar a frequência cardíaca do meu paciente. Posso dar um beta-bloqueador. Se eu estou dando um nitrato, dei beta-bloque, esses dois aqui são dinâmicos, tá? Não é vou dar de certeza para todo mundo, vou dar de certeza beta. Não, isso aqui vai depender da condição. Mas eu estou tratando a dor do meu paciente e ele não tira a dor com nitrato ou beta-bloque, a gente chama que é uma dor, a gente fala que é uma dor refratária. E tu tem que tirar o paciente da dor. Lembra que a dor é traumática. Então, eu tenho que tirar ele da dor. Nesses casos, caso não haja contraindicação, eu faço morfina, tá? Faço morfina. O problema da morfina é que, se for infarto de ventrículo direito, não posso dar. E o problema da morfina é que ela impede, diminui a absorção do clopidogrel, ela interfere na absorção do clopidogrel, que aí acaba que o trombo continua crescendo, as plaquetas se agregando. Mas vamos com calma. Então, o primeiro passo, move. Segundo, primeiro passo, move. Depois, eu tenho que fazer a dupla antiagregação plaquetária. Lembra desse nome? Dupla antiagregação plaquetária. Por que dupla? Vou bloquear a via do tromboxano e vou bloquear a via das ATPs. Dupla antiagregação. Perfeito. Depois eu vou bloquear quem? A cascata da coagulação com a heparina. Bloqueio. E agora o tratador. Anti-isquêmico. Não é um passo a passo. Lembra que você quer dinâmica. Na prática, você quer ocorre tudo ao mesmo tempo, tá? Mas a gente tem que saber primeiro o protocolo na cabeça para não deixar passar nada na hora de fazer, tá? Então, tratei a dor. Beleza. Essas outras medicações, pessoal, é o quê? É o que o paciente vai tomar, ou ele vai tomar já no primeiro dia. Tá? Essas medicações eu posso introduzir em até 24 horas, isso aqui. Tá bom? Uma estatina, por exemplo, o paciente, se ele chegou lá, essa paciente chegou hoje, está trombolizando e tal, ela vai tomar estatina já hoje. Lá na UTI, ela já toma estatina. Ela vai tomar estatina, tá? Eu posso dar essas medicações em até 24 horas, sem pressa, e avaliar qual é o efeito desse infarto. Qual que é o estrago que esse infarto me fez no meu paciente, para poder saber como que eu vou dosar essas medicações, tá bom? Então, inibidores da HMG, que é as estatinas, eu vou dar justamente porque esses pacientes têm um elevado risco cardiovascular. E ele pode reinfartar, inclusive. Então, eu vou estabilizar agora a placa, tá bom? Eu vou dar uma medicação para ajudar a estabilizar aquela placa, para aquela placa parar de crescer. Vou dar uma estatina para o meu paciente, uma estatina de alta potência, tá? Torva ou Rosuva. E a minha meta nesses pacientes aqui que já infartaram, a minha meta do colesterol LDL é abaixo de 50, para você ter uma ideia. Geralmente é abaixo de 130 para os pacientes de baixo risco, mas o paciente que infarta, ele é alto risco. Uma vez infartado, ele é alto risco para reinfartar. Então, tento manter o LDL dele de lei abaixo de 150 miligramas por decilitro, tá? Então, vou dar estatina. Um IECA ou um BRA, né? Um inibidor da enzima conversor de angiotensina, um antagonista do receptor de angiotensina, um bloqueador de receptor de angiotensina. Para que eu vou dar? Geralmente para aqueles pacientes que têm disfunção de ventrículo direito. Por quê? Lembra que a função de bomba é do ventrículo direito. O resto das câmaras cardíacas estão ali para servir o ventrículo direito, que a bomba propriamente dita
que ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A bomba, propriamente dita, é o ventrículo esquerdo. A massa muscular envolvida nele, quem funciona como bomba é o ventrículo esquerdo. Se pacientes vêm com disfunção de ventrículo esquerdo evidenciada em ecocardiograma, diminuição de fração de ejeção abaixo de 40, 45, ele já tem um certo grau de insuficiência cardíaca. Eu posso fazer um ecobrale de 12,5, mais ou menos, miligramas. Ah, mas meu paciente nem hipertenso é. Beleza. Tu dá o ecobrale para ajudar a evitar o remodelamento cardíaco. É um fator, dá uma medicação para proteger, prever que esse paciente, aquelas células musculares que não morreram, elas vão trabalhar pelas que morreram. Qual que é o problema? Esse coração ficar hipertrofiado, depois dilatado, e o paciente evoluir com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, que aí sim é um problema gigantesco. Beleza? Espironolactona vai também entrar nesse mesmo protocolo, se o paciente vier com a fração de ejeção menor que 40, 45, eu indico espironolactona. Não são medicações para o infarto diretamente, são medicações que o paciente vai para alta, dependendo da condição clínica dele. Que tamanho foi o estrago que esse coração meu sofreu? Lembra que morreu. Se tem necrose, fator de necrose, morreu célula muscular. O coração não se regenera, a gente sabe. Então, vai ter uma consequência. Claro, tanto que a gente estuda prognóstico em paciente infartado, prognóstico em 6 meses, prognóstico em 1 ano, prognóstico em 5 anos, e muitos já foram infartados, dependendo da forma com que você conduz o pós-infarto, tem uma elevada mortalidade no primeiro ano. Então, tem os níveis de mortalidade a cada etapa do pós-infarto. Mas tudo isso, gente, eu não trato infarto, tá? Eu estabilizo o meu paciente e o trombo que está causando o estrago. O tratamento de infarto é abrir a artéria. Abrir. Enquanto eu não for lá e abrir aquela artéria, permitir que aquele sangue volte a fluir, eu não resolvo o problema do paciente. Tudo isso aqui que eu falei para vocês, dupla antiagregação, anticoagulação, tirar a dor, é para estabilizar o coágulo do meu paciente. Eu resolvo o problema do infarto a partir do momento que eu abro a artéria. E para abrir a artéria, existem 2 formas apenas. Ou através de fibrinolítico, por isso que eu falei, a Maísa tem que dar essa aula antes de infarto, para você não ficar assim, mas eu vou explicar rapidão o que é isso. Através da classe farmacológica de fibrinolíticos, ou através de uma intervenção coronariana percutânea. O famoso CAT, ou angioplastia, beleza? Então, vamos lá, devagar. Todo paciente com síndrome coronariana com supra, ou seja, o famoso infarto com supra, eu faço antiagregante, anticoagulante, e eu posso fazer trombolítico. Infarto com supra, eu posso fazer trombólise. Posso. Quais são os critérios? Primeiro, o infarto não pode ser maior, a clínica não pode ser maior que 12 horas. O paciente chegou, mora na zona rural, lá nas cacimbinhas da Pracular, tá com 12 horas com dor precordial, pegou uma ambulância, um mototáxi, eu não sei, veio bolando de lá para cá, chegou, doutor, começou ontem, tal hora, passou de 12 horas, tu vai fazer toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui tem que fazer. Só que eu não faço mais trombolítico. Para fazer trombolítico é apenas no infarto com supra, com menos de 12 horas. Esse é o primeiro critério. Infarto sem supra, tu já guarda. Infarto sem supra não faz trombólise. Acaba para aí. Acaba. Não tem trombolítico em infarto sem supra. Só com supra. Beleza. Outro critério. Tu tá no hospital, tu sabe que da hora que o paciente chegou até a hora de tu botar ele dentro de um centro hemodinâmico, tu consegue fazer isso em menos de 2 horas, ou seja, 120 minutos. O que é isso? A gente chama de intervalo porta-balão. O paciente chega, tu tá trabalhando no hospital de um grande centro, o paciente chega, tu atendeu ele, evidenciou o infarto, tu sabe que se tu colocar ele numa ambulância e ele correr, dá tempo dele correr para fazer um cateterismo em menos de 120 minutos, eu não trombolizo o meu paciente. Eu vou priorizar sempre a angioplastia, tá bom? Então, eu fiz toda essa bagaceira aqui desses quadradinhos e eu vou fazer a angioplastia no meu paciente, que é essa ICP aqui, tá? O nome dessa angioplastia, isso já foi questão de prova do Jason.
O nome dessa angioplastia, onde ela é o primeiro método para abrir a artéria, eu chamo de primária. O que é isso? O paciente chegou, eu fiz toda essa bagaceira e eu vou fazer uma angioplastia logo em seguida. Eu não vou trombolizar, porque eu consigo fazer isso rapidamente. Eu chamo de angioplastia primária. Não tentei fazer fibrinolítico. Beleza. Esquece agora essa situação hipotética. O mesmo paciente chega com a mesma clínica, tal, beleza, menos de 12 horas, e tu trabalha no hospital que tu sabe que não tem condição desse paciente chegar num centro hemodinâmico em menos de 2 horas. Quem é do norte, nordeste, aí dependendo de onde mora, da região que mora no norte e nordeste, sabe a dificuldade que é de manejar esses pacientes. Então, o que acontece? Não, estou num lugar aí que não tem como. Não tem como eu levar esse paciente para cateterizar ele em menos de 2 horas. Aí, o que me resta? Eu faço todos esses cuidados aqui, tudo isso que eu tenho que fazer. Só que, nesse caso, eu não consigo cateterizar meu paciente em tempo hábil, menor que 120 minutos. O que me resta fazer? Trombolizar. É um infarto com supra, com menos de 12 horas de evolução, e é uma situação em que eu não consigo cateterizar meu paciente em menos de 120 minutos. E tu tem que abrir a artéria do teu paciente. De que maneira eu faço isso? Através dos famosos fibrinolíticos. Tá bom. Como é que age um fibrinolítico? O nome já diz. Fibrinolítico quebra aquela redinha de fibrina que está lá em cima do meu coágulo. É como se fossem umas tesourinhas. As tesourinhas. Chega naquele coágulo, cheio de uma rede de fibrina, ele chega e começa a cortar, picar a fibrina. Vai picar na fibrina para quê? Imagina um monte de bolinha debaixo de uma rede, mantendo aquelas bolinhas unidas. Imagina, tem essa cena na tua cabeça. Aquelas bolinhas como se fossem as plaquetas. E aquela rede que cobre e mantém aquelas bolinhas grudadas é a fibrina. Se tu chega com a tesoura e começa a cortar aquelas redinhas, aquelas bolinhas começam a se esfarelar, se soltar e perde aquele conglomerado de bolinhas. É esse o papel do fibrinolítico ou trombolítico, que também tem esse nome, tá bom? Então, esse é o papel da fibrinólise, quebrar a redinha de fibrina e liberar as plaquetas para a corrente sanguínea. Quando eu faço isso, o coágulo se desmancha. A função é acabar com o coágulo. Tranquilo. Fiz o fibrinolítico. Tá. Como é que eu sei se ele deu certo ou não? Existem basicamente 3 critérios. Gente, eu não estou pulando slide, nem estou abreviando nada, nem para a revisão. Tá? Tudo que eu vou falar, eu vou enumerar de novo aqui nos slides, tá? Tá tudo no slide aqui para frente. Eu estou adiantando para vocês entenderem a dinâmica. E só lembro... Oi. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Até as 12 horas eu faço o trombolítico, né? O fibrinolítico. Se passou das 12, eu não faço nem anjo, nem fibrinolítico. Não, anjo sempre. Anjo sempre. Anjo sempre. Lembra que se tu não abrir a artéria desse paciente, toda essa medicação que tu fez aqui não resolve nada. Vai continuar lá. Ele não sobrevive. O prognóstico dele é de mal a pior. Anjo sempre. A indicação é de anjo sempre. Eu tenho um tio meu que não trombolizou, nem fez angioplastia e tá vivo. Curta o tio, que aumenta o risco de morte súbita. A gente não sabe avaliar, se ele não fizer um acompanhamento, o tamanho do estrago no coração. Então, o tratamento do infarto, não sei quem perguntou, se foi o João Vitor. O tratamento do infarto, João, é abrir a artéria. Abrir ou com fibrinólise, infarto com supra, tá? Ou com angioplastia, sempre. Se eu não posso fazer angioplastia, eu tenho que fazer fibrinolítico. Mas eu tenho que abrir a artéria, isso é obrigatório. Você tem que encaminhar, mas para me referenciar um paciente, tudo bem. Se tu não referenciar ele, tu está cometendo um erro. Se tu referenciar ele... Os 120 minutos para fazer a anjo primária é dentro das primeiras 12 horas, então? Sim. Entendi. Aí, se passar das 12, ele vai para anjo de resgate, então? Não, se passar das 12, não. Calma aí, a gente não falou de anjo de resgate ainda, não. Anjo de resgate é outra coisa. Anjo de resgate tem outra definição. Não é um anjo que passou das 12 horas, não. Por isso que vamos devagar. Anjo de resgate tem outra coisa. Então, beleza. O que é isso? Na hora que... Para tu entender o que é o tempo porta-balão. Tu atendeu o teu paciente, tu tem condições de mandar ele embora antes de 120 minutos. A gente chama porta-balão por quê? É a hora que o paciente entrou na tua porta, da tua sala de emergência,
e tu tem até 120 minutos. Tu sabe que se tu correr, botar esse cara dentro do e dentro de 120 minutos, esse cara tá dentro de um centro de hemodinâmica com um balão no peito. Ele chama tempo porta-balão. Tô enchendo o balão no peito dele para expandir o stent. Esse é o tempo porta-balão. Se tu não tem essa dinâmica no teu serviço, tu não tem a opção de fazer a transferência. Então, tu não tem a opção de primeiro fazer a angioplastia. Entendeu? Tu tem a opção de fazer primeiro uma fibrinólise. Não é a tua primeira opção, vai ser a angioplastia. Nesse caso, seria a primária, né? Então, se tu não vai fazer ela, tu tem que fazer um fibrinolítico. Só que lembra, João, que para tu fazer fibrinolítico, existe um jornal de contraindicação. Fibrinolítico não é para todo mundo. Então, se o paciente não tem condições, pensa na situação, de fazer um cateterismo, só que ele tem contraindicações absolutas de fazer fibrinolítico, tu não tem opção de fazer fibrinolítico, João. Tu tem que botar esse cara na ambulância, não importa quanto tempo demore, tu tem que levar ele para o centro hemodinâmico. Ah, mano, mas ele morre na estrada. Mas tu tem que levar ele para fazer o centro hemodinâmico. Sabe por quê? Porque nas contraindicações absolutas, o problema do fibrinolítico é que o fibrinolítico causa uma grande chance de o paciente sangrar. E geralmente é o sangramento cerebral. Se tu fizer algo e tu saber dos riscos que esse paciente tem de sangrar, e mesmo assim tu fizer e ele sangrar, não vai ser um infarto que vai matar ele, mesmo que ele vá morrer do infarto posteriormente, mas foi tu quem matou ele, porque tu colocou um fibrinolítico na veia dele, sabendo que ele tinha um risco de sangrar. Então tu passa a ser o culpado. Tenso, né? Mas é o que temos para hoje. Então, se tu for trombolizar um paciente que tem contraindicações absolutas, tá lá nas regrinhas para gente dar um fibrinolítico, e tu fizer, e esse cara sangrar na cabeça, e ele morrer de um AVC hemorrágico por causa do fibrinolítico, tu vai tomar pau, tá? Tu não toma pau se tu pegar esse cara, botar dentro da ambulância, e sabendo que o teu centro hemodinâmico tá daqui 5 horas, e na estrada ele morrer, é o que tu tem. Infelizmente, a gente fala assim, não é por falta de sensibilidade, é porque a gente sabe que a medicina, para quem vai trabalhar em lugares mais remotos... Peraí, rapidão, deixa eu só... Desculpa te interromper aqui, mas o tempo porta-balão é a partir do momento que ele entra no hospital, certo? Então, se o cara tá... Vamos supor que o professor coloque na prova que o cara tá com sintomas há 10 horas, e aí eu ainda vou ter essas 2 horas para fazer a anjo? É isso? Sim. A anjo é sempre, João, a anjo é sempre. Pensa nisso. A minha opção, a melhor opção para o paciente nessa condição é anjo. A melhor. Sempre é anjo, tá? A anjo não tem um tempo, né? Ela pode ser feita depois. Não tem um tempo que tem que ser feito. Não. A anjo não tem tempo. A dinâmica do serviço se tu tá num lugar em que eu tenho um tempo hábil de transferir meu paciente em até 120 minutos, tu nunca vai priorizar o fibrinolítico, porque o fibrinolítico mata. Esse é o problema, ele também mata. Entendi. Então, assim, tu não vai arriscar dar um fibrinolítico, o teu paciente evoluir para um AVC hemorrágico, e tu, entendeu? Então, assim, eu sei os questionamentos que vocês estão tendo. Pô, mas e se? Por isso que existem os protocolos. Tá aí o ACLS para te amparar, tá aí os guidelines. Então, Anderson, então, o que eu vou fazer primeiro é transferir o paciente se eu estiver se eu estiver no hospital, se eu estou numa cidade pequena e não tem como fazer antes. Tá lá... Não, você vai transferir só se ele tiver no tempo hábil de 120 minutos. Sim, eu não vou. Então, isso que eu queria saber. Eu não vou meter um fibrinolítico, eu não sou obrigada de cara. Não. Se tu tiver como referenciar, a opção é referenciar, transferir. Só se a transferência for menor que 2 horas. Aí tu transfere. Porque tu tá de alma lavada. Agora, se tu não tem essa opção de transferir em menos de 2 horas, é porque vocês têm que entender que quanto mais tempo o músculo passa sobre um insulto isquêmico, infartado, mais músculo eu tô perdendo. Então, eu tenho que ser ajudo da forma mais rápida possível, tá? Eu entendo quais são os questionamentos de vocês. Mariana. Anderson, agora eu não entendi. Olha só, se eu não tenho como fazer uma angioplastia, e se eu não posso fazer um fibrinolítico, né? Não Contraindicação absoluta, o que eu faço se eu não tenho como transferir ele em menos de 2 horas? Você sempre tem como transferir, concorda comigo, Mariana? Você sempre tem como, não existe essa. Tu tem que ser
o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele tem sempre o quê? A referência e a contra-referência, é um princípio do SUS, olha que bacana. Então, tu não tem um serviço de falar assim, ó, eu não quero teu paciente. Não. Só mais uma pergunta. Você falou assim, como que eu vou saber que funcionou o fibrinolítico? Vou falar ainda. Eu quero que vocês entendam que o tratamento para o infarto é abrir a artéria. Qual é o melhor tratamento antes? Fibrinolítico? Eu nem falei ainda a parte mais interessante, para não bagunçar a cabeça de vocês, mas tá. Fibrinolítico ou angioplastia? Angioplastia. Porque eu boto um balão com um stent envolvido, inflo o balão expande e fica o buraco aberto para o sangue fluir. Beleza. O fibrinolítico é uma alternativa. Em que situação? Em que eu não consigo transferir, não é que eu não posso, presta atenção agora, é que eu não consigo transferir meu paciente em até 2 horas. Eu não tenho como transferir. Então, se eu ficar mais de 2 horas com esse paciente dentro da ambulância, correndo para o centro hemodinâmico, e esse paciente tem indicação de fibrinolítico, então calma. Meu paciente está aqui, eu estou a 4 horas de um centro hemodinâmico, eu tenho o Actilis, né, o Alteplase, que é o que a gente mais usa. Eu usei o nome, o fibrinolítico, tá? Eu tenho ele aqui. E o meu paciente tem condições de eu fazer. O que é isso? É um paciente que não tem histórico de AVC hemorrágico, ou um paciente que não sofreu infarto isquêmico nos últimos 3 meses. Tem várias situações, tá? Um paciente que não teve traumatismo crânioencefálico nos últimos 3 meses. Então, assim, isso são contraindicações absolutas. Se ele não tem essas contraindicações absolutas, aí eu vou avaliar as relativas. Isso é tudo muito rápido, tá? Não é tão assim, não. Principalmente é risco de sangramento cerebral, que a gente tem que ter, o gasto intestinal, tá? Beleza. Avaliei meu paciente de pau, não, ele não tem esse histórico. Se é desconhecido, aí tu vai pro desconhecido, né? Tu vai tentar salvar o cara com fibrinolítico. Mas, enfim, eu dei o fibrinolítico pro meu paciente. Beleza. Eu não tinha como transferir ele. Tá? Guarda essa informação. A minha opção era o fibrinolítico. A melhor opção dele era o fibrinolítico. Fiz. Eu vou fazer, eu já tenho um elétron nele, eu vou fazendo elétrons seriados. Presta atenção. A característica padrão do infarto é dor. Eu fiz o fibrinolítico e melhorei a dor do meu paciente. Ele fala, tá doendo menos. Não tá doendo mais como antes. Marca esse ponto. Diminuição da dor. Perfeito. Tá. Eu fiz o fibrinolítico e eu fiz um segundo ou um terceiro elétron, não importa agora a quantidade de elétrons, 60 minutos, 1h30 depois, 60, 90 minutos depois que eu eu iniciei o fibrinolítico, existe um tempo de infusão, mas calma, não vamos entrar nisso. Eu iniciei o fibrinolítico, 60 a 90 minutos após, eu fiz um eletro, e esse eletro, ele evidenciou uma diminuição do supra. O que é isso? Eu tenho o infarto, o eletro de admissão, e agora eu estou comparando com o eletro instantâneo, do momento. O supra lá era grandão, eu olhei para o supra de agora, está metade do tamanho que estava quando meu paciente chegou. Opa! E no eletro de agora, eu evidencio umas ondas que a gente chama de RIVA, que é ritmo idioventricular acelerado. São arritmias que acontecem, que a gente chama de arritmias de reperfusão. Aquele músculo que estava sem sangue, quando ele começa a receber sangue, ele começa a contrair de uma forma errônea que cria essas arritmias. São 3 padrões. Os principais, gente, é diminuição da dor e, consequentemente, diminuição do supra. Se tu fez o supra no teu paciente, se tu fez o trombolítico no teu paciente, e esse paciente diminuiu a dor e diminuiu o supra, esse fibrinolítico fez efeito. Ou seja, fez resultado. Se abriu a artéria do meu paciente, eu fiz o fibrinolítico, tenho critérios de melhora, aí eu respiro. Respiro. Para quê? Mesmo o fibrinolítico fazendo efeito, olha agora, que é agora que vem. Mesmo o fibrinolítico fazendo efeito, eu tirei o paciente do quadro agudo, abri a artéria. Mesmo ele fazendo efeito, eu vou pegar ele, botar agora numa ambulância, sem aquela loucura de 2 horas, e vou transferir para um centro hemodinâmico para fazer uma avaliação de fazer um cateterismo. Beleza. Eu não falei de anjo de resgate. Eu falei que o fibrinolítico fez efeito, eu agora vou respirar, o paciente saiu do evento agudo, do infarto, boto na ambulância e referencio. Ele tem que fazer esse cateterismo em até 24 horas.
Agora com calma, sem correria, com calma. Tem tempo para ele chegar lá. Essa é a situação em que o fibrinolítico fez efeito. Que lindo, fez efeito. Só que agora vamos para a situação hipotética número 2. O paciente chegou, tu fez todo esse carnaval de medicações, não tinha como transferir em menos de 2 horas, ou seja, tu tinha que fazer um fibrinolítico. E tu fez. Quando tu foi fazer o segundo eletro lá em 60, 90 minutos, tu viu que nem a dor do paciente diminuiu. Opa! E tu viu que o supra não diminuiu pela metade. O que é que isso significa? Não sei quem foi que me falou, foi o Emanuel, não sei. Significa que não fez efeito como tu esperava o fibrinolítico. Isso pode acontecer? Infelizmente pode. Que merda, né? Tá. Nesses casos em que eu fiz o fibrinolítico, o paciente não tem critério de melhora, o que eu tenho que fazer? Aí agora que não é aquela calma que fez efeito, agora é aquela correria que não fez efeito. Eu corro, boto na ambulância e disparo por centro hemodinâmico. A que distância? Não sei. Só sei que eu tenho que levar. Nesse caso, anota, nesse caso, onde o fibrinolítico não fez efeito, eu tenho que usar agora a segunda opção que me resta. Lembra que o que trata infarto é abrir a artéria. Ou eu faço o fibrinolítico e dá certo, e depois eu faço uma angioplastia, beleza. Ou eu faço um fibrinolítico e não dá certo, e eu tenho que fazer uma angioplastia agora que eu chamo de angioplastia de resgate. O que é a definição de angioplastia de resgate? É aquela que eu faço em decorrência de uma falha terapêutica de um trombolítico. Beleza? Acho que foi o João que tinha falado aí, perguntado sobre angioplastia de resgate. Então, vamos lá. Diferença de angioplastia primária para de resgate. A primária é aquela que eu faço com a condição de não ter feito o fibrinolítico antes. Eu tinha como eu fazer em tempo hábil, eu mediquei tudo isso aqui, eu dei para ele. Ó. Isso aqui todo mundo toma, tá, gente? Isso aqui é igual água. Todo mundo vai tomar isso aqui. Tudo que ligou. Aqui, ó, tudo isso aqui eu estou fazendo, é para todos os pacientes. O que vai mudar? Como que eu vou abrir a artéria? Todo mundo vai tomar esse carnaval de medicação, essa monitorização, tudo. Perfeito. Lindo. O que vai mudar é o tempo que eu tenho para fazer a angioplastia. Tive como fazer de cara, em menos de 2 horas? Tem. Eu chamo de angioplastia primária. Eu não dei fibrinolítico no meu paciente. A minha primeira meta, meu primeiro método de abrir a artéria é a angioplastia. Como ele é o primeiro método a ser utilizado, eu chamo de primária. Lindo. Tá, não tive como fazer angioplastia, vamos dizer. Eu fiz um fibrinolítico que não fez efeito. Não fez o que eu esperava. O que é que me resta fazer? Resgatar esse paciente. Eu tenho que fazer o agora, botar ele na ambulância, correr para o centro hemodinâmico. A que distância? Não sei, só sei que tem que levar. Se ele morrer na estrada, é a dificuldade de se morar em locais mais remotos. Mas, enfim, corro para o centro hemodinâmico, bota esse paciente para fazer a angioplastia. Vai ter o mesmo resultado? Claro que não. A consequência para esse paciente é muito pior, muito mais drástica. Mas é o que tem. Se ele chegar lá vivo, vou angioplastar esse paciente. Beleza? Isso é uma angioplastia de resgate. É uma angioplastia feita após um fibrinolítico mal sucedido. Perfeito? Por que eu digo isso? Porque isso tem questão de prova disso aí. Ele vai cobrar esses termos. E é uma questão, cada questão em base terapêutica é um ponto a mais que a gente ganha. Beleza, gente? Wanderson, é só assim, só para confirmar. Então, eu não faço fibrinolítico se eu for fazer angioplastia primária, certo? Não é que eu não faço, se eu vou fazer. Se tu lembra que o tratamento que resolve, não sei com quem que eu estou falando, a Cálita. O tratamento do infarto, o tratamento preconizado é angioplastia. Lembra, o fibrinolítico é uma alternativa para quem eu não posso fazer angioplastia em tempo hábil. Para eu não deixar ele morrer até fazer angioplastia, que não tem como fazer agora, eu faço um fibrinolítico. Mas, de qualquer modo, Cálita, eu vou, depois que se fizer esse fibrinolítico, dando certo ou não, eu vou levar esse paciente para o centro hemodinâmico. Então, o fibrinolítico, eu quero que você entenda, é como se fosse uma medida terapêutica que tu utiliza em decorrência da ausência de um tempo hábil para tu fazer uma angioplastia. De todo modo, o paciente tem que ir para o centro hemodinâmico. Se tiver como fazer isso em tempo hábil, tu já leva direto. Menos de 120 minutos. Beleza. Eu quero que tu lembre o quê? Tratamento do infarto. Angioplastia.
Tratamento do infarto, angioplastia. E que condição eu faço fibrinolítico? Em pacientes que eu não posso fazer, não tenho como, não é que eu não posso, não tenho como fazer rapidamente, em menos de 120 minutos, eu faço um fibrinolítico. Para quê? É só para paliar, digamos, pensa assim, né, que é um paliativo, eu vou abrindo a artéria desse paciente com fibrinolítico enquanto eu vou levando ele para fazer uma angioplastia. Perfeito. Tá, se eu fizer o fibrinolítico, né, e não deu resultado, aí eu vou chamar a angioplastia agora de resgate. Porque o primeiro método que eu usei foi o fibrinolítico. E não deu certo. Aí agora eu tenho que correr com ele para fazer uma angioplastia de resgate. Esse paciente ainda não foi tratado de infarto, porque o fibrinolítico não fez efeito. Diferente daquele outro que eu falei que fez efeito. Eu abri a artéria dele, tá perfundindo o músculo cardíaco. Tenho condições com tranquilidade de levar para o centro hemodinâmico, porque o fibrinolítico fez efeito. Beleza? Eu sei que, assim, quando a gente fala de protocolo, gente, é a coisa ruim de memorizar, mas esse protocolo do infarto, à medida que a gente vai estudando, vai repetindo, isso vai ficando mais, né, bem mais dinâmico. Teve uma aula da Liga, essa gestão passada, eu era presidente da Liga de Cardio. Teve uma aula da Liga agora, dia 14 de março. Doutor, 100 e poucas pessoas, não sei se alguém aí assistiu, em que o doutor João David abordou isso aqui, ó. Abordou isso aqui. Então, foi uma aula sobre síndrome coronariana aguda. Cara, uma aula que, inclusive, é uma aula minha, uma questão, vai ser um tema de prova minha agora em emergência. Então, não é coisa que vocês vão deixar de ouvir falar, não. Isso chega toda hora pra gente, tá? Mas aqui, ó, vai repetir, vai desmiuçar, vai quebrar agora, fragmentar isso aqui para explicar passo a passo. Eu já falei, ó, AS, 300mg, fazia um segundo antiagregante, ó. Isso aqui é de início imediato, sempre. Não síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio com supra, faço esses dois de cara. Existem mudanças, tá? Eu tenho que citar porque já quem está falando. Existem mudanças do infarto sem supra. Existe já mudanças, em que eu não agrego de cara o segundo antiagregante, que é esse aqui, ó. AS para todo mundo, sempre, AS para todo mundo. O cara tá infartando, independente se é com supra ou sem supra, AS para todo mundo. Agora, o segundo antiagregante depende, tá? Assim, não vamos aprofundar agora não, porque não dá tempo de estar batendo sobre isso, mas eu quero que vocês saibam que já tem tendência a modificação no protocolo em relação a esse cara aqui, ó, no infarto sem supra, tá? Existem condições ali em que eu não posso fazer. Mas, enfim, é coisa para o futuro, para vocês, tá? Então, ó, terapia, clopidogrel, faça uma dose de ataque. Essas doses ele não cobra, tá, gente? Mas tá, se o cara for fazer uma angioplastia, de cara, eu dou 600mg. Se ele for fazer um trombolítico, que é a conservadora, eu vou dar 300, metade da dose, beleza? Lembra por quê? Esse cara aqui, ele evita que o paciente cria o trombo, né? Quebra o trombo. Se tu der um fibrinolítico, esse paciente romper um vaso e ele tiver em altas doses de clopidogrel, não tem no mundo que para aquele sangramento. As plaquetas vão olhar para ti e fazer assim, ó, não tem o que fazer. Eu estou de mãos atadas. De um lado está o AS me segurando e do outro lado está o clopidogrel. O paciente tomou fibrinolítico e está tomando altas doses de clopidogrel, a plaquetinha vai olhar para você e falar, filhão, não tem o que fazer. Por isso que eu dou metade da dose. Mas, enfim, isso aqui é mais para o futuro. Quem está vendo isso em clínica, talvez tente estudar mais a fundo. Mas em base terapêutica não pega tanto essas doses. Não. Beleza? Nitratos. Lembra que aqui na terapia de esquema, nitrato tem a função de fazer vasodilatação. Nesse caso, a nitroglicerina, como, por exemplo, a gente mais usa diante no cenário de síndrome coronariana aguda, por causa a nitroglicerina, o que eu ia falar, moço? Mas, enfim, ação venosa, reduz pré-carga, enfim, a nitroglicerina. Beta-bloqueador, tem critério para dar beta-bloqueador, o paciente está taquicárdico, eu tenho que diminuir a taxa metabólica desse miocárdio, calmar esse coração, que está muito acelerado. Quanto mais rápido o coração está batendo, mais necessidade ele tem por oxigênio. Então, tranquiliza esse coração, bota ele ali numa frequência baixa, 60, 70,
para que ele não fique tão ávido, tão necessitado por oxigênio, que o oxigênio está raro naquele setor. Então, eu vou lá e boto essa frequência cardíaca para baixo. Cuidado com hipotensão, o paciente vem, já gera um choque cardiogênico e entra em hipotensão por causa do beta-bloco, mas enfim, tem todos esses cuidados. É só para tu entender, o beta-bloco para quê? Para acalmar esse coração, manter ele ali na frequência tranquila, tá? Nitrato só não tem ação sobre mortalidade nem nada, mas age geralmente na dor. Contraindicação de nitrato. Nunca vi ele cobrar isso em prova, mas é só para vocês saberem, tá? Lembra que o nitrato faz vasodilatação. Se a tua pressão já está baixa, ela tende a baixar. Então, paciente com pressão sistólica menor que 90, infarto de VD, lembra que é por isso que eu faço segundo eletro, ou aquele paciente que chega com dor pericardial e está ali estável, estou conversando com ele, só tomar alguma coisa, ou alguma bebida alcoólica, energética, não, meu filho, eu tomei só aquele azulinho. Opa, liga a antena. Esses medicamentos, inibidores da 5-fosfodiesterase, eles já fazem vasodilatação. Se tu der um segundo vasodilatador, tu papoca o paciente. Então, vai com calma, contraindicado. Se der na fila 24, tá na fila 48. Tranquilo? Então, você não tem indicação de você fazer. Se você fizer, você vai chocar esse paciente. Beta-bloqueador. Então, o beta-bloque e o nitrato não tem uma conduta fixa. Vai depender de cada paciente, da dor que esse paciente está sentindo. Na maioria das vezes, só dando nitrato, esse paciente já tem uma melhora. O paciente está taquicárdico, você já vai lá e dá um beta-bloque para poder controlar essa pressão arterial. Lembra que num coração isquemiado, taquicárdico, o risco dele gerar uma arritmia grave é muito alto. Então, diminui essa frequência, tá? Só as contraindicações dos beta-blocos, tem todas as contraindicações. Não é só essa contraindicação não é só do infarto, é para todo mundo que vai tomar beta-bloco, tá? Beleza? Deixa eu ver. Enoxaparina, que é a terapia anticoagulante. Nesse caso aqui, paciente com infarto com supra, eu faço uma dose de ataque de 30 EV. Infarto sem supra, eu não faço dose de ataque. Eu só faço subcutâneo, 1 miligrama por quilo de 12 em 12. Tá? Mas, enfim, isso aqui é muito afinado ainda, não sei se tem gente fazendo clínico ou não, mas para a base da terapêutica é só saber as classes farmacológicas, a sequência e tudo. Tá bom? Se alguém pergunta, acho que caiu na questão aberta, dose não cobre questão aberta. Você vai dizer que você vai dar, você tem que lembrar que vai dar, ó, AS, clopidogrel, vai ter que fazer um anticoagulante, tal, se você quiser justificar, questão aberta, é bom sempre você dar justificativa e tal. Se for muito direto, tiver pouco espaço, você só fala, o que você vai dar nesse paciente? AS, clopidogrel, heparina, PVP. Então, tem muita conversa. Beleza? Os outros medicamentos eu falei, em que situação eu vou dar, os outros medicamentos, que é as estatinas, os IECs, as espironolactonas, são pacientes que, IEC, espironolactona, paciente que desenvolveu algum tipo de insuficiência cardíaca. Então, eu vou tratar esse paciente, tá? E as estatinas, não. As estatinas é o paciente que tem um alto risco cardiovascular. Nesse caso, esse paciente já é alto risco. Eu tenho que botar o LDL desse cara, ó, aqui, ó, abaixo de 50. Tá bom? Ele bota aqui na primeira noite, Atorva e Rosuva, que são esses aqui de alta potência, não precisa tomar à noite, é só para controle da memória do paciente. Porque a simvastatina, que é a que é mais administrada, ela tem que ser tomada à noite, né? Por causa do pico circádio, do pico matinal de produção de colesterol. Então, eu dou ela à noite, o paciente passa a noite inteira bloqueando a HMG com a enzima redutase, que é a enzima que produz, que sintetiza colesterol. Então, quando for de manhã, meu pico de colesterol não é feito, então mantenho o meu LDL baixo. Tá bom? Pressão arterial nesses pacientes, o foco é de 130/80, a minha meta é manter essa pressão abaixo de 130/80. Tem algumas metas do paciente infartado que a gente tem que entrar, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Aí falar da morfina, lembra? Morfina é só em caso de refratariedade. Deu nitrato, deu beta-bloco, o paciente ainda está com dor. Contraindicado também, ó, infarto de VD, tá bom? O que é terapêutico? O tratamento do infarto é igual eu falei. Paciente que tem infarto com supra, eu tenho a opção ou fibrinólise ou angioplastia. Se eu tenho um tempo hábil, aqui, ó, se quem está com slide impresso, em tablet, bota uma setinha aqui, ó. Aquela que pode ser realizada em menos de 2 horas. Pronto. É a angioplastia primária.
Angioplastia de resgate, aquela que é feita em decorrência de uma falha terapêutica dos fibrinolíticos, que tu não vai esquecer, beleza? Uma é a que eu posso fazer ainda tem 2 horas, é a primária. Eu vou correr, botar o paciente na ambulância até 2 horas e tá fazendo. A outra é aquela que eu não posso levar em até 2 horas, deu o fibrinolítico e falhou, eu vou ter que fazer de resgate, beleza? Infarto com supra, fibrinolítico, tem dose certinha, a dose de ataque, auxiliar de reperfusão aqui, ó, alívio da dor, diminuição de 50% do supra e as rivas, tá bom? Se não deu aqui, ó, supra de ST, que não reduz em 50%, em 60 a 90 minutos pós-fibrinolítico, eu tenho que fazer angioplastia de resgate. Aqui não tem mais tempo. Não é com que tempo, não. Eu tenho que fazer. No tempo mais hábil que eu tiver, o mais rápido possível eu tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer. Contraindicações do fibrinolítico, gente, ó, muitas. Aqui é porque tá miudinho, não dá para ver, mas são muitas contraindicações, tá bom? As doses varia, tem a dose de ataque e depois eu faço a dose de manutenção para 30 minutos e a dose de manutenção para 60 minutos. Beleza? Anderson, por acaso ele pede o mecanismo de ação desses fibrinolíticos? Não. Não. A gente não precisa se preocupar com essa parte, não. Tá bom. Não, porque se a Maísa tivesse... Ele não. Mas tem que saber que fibrinolítico quebra fibrina e desfaz o coágulo. É isso que eu quero... Acho que é a Juliana que perguntou. Fibrinolítico quebra fibrina, lítico, lises de fibrina. Fibrinolítico, lises de fibrina. Quebra a fibrina que está ali segurando o trombo e desfaz o coágulo. Isso é o mecanismo de ação dele. Mais genérico que eu posso ser é isso. Porque ele não é um trombolítico, né? Hã? Porque ele não é um trombolítico. É um trombolítico. Trombolítico e fibrinolítico é a mesma classe farmacológica. Se ele fizer todos esses nomes, a gente sabe que é a mesma coisa, então. Isso. Tá bom. Deixa eu te perguntar, qual é o fibrinolítico que usa mais? O Ateplase ou o Tenecteplase? Alteplase. Tenecteplase é uma boa opção. É em dose única. Tá cortando. Tenecteplase é uma opção legal. É dose única, não precisa fazer aquela sequência toda que tem que fazer no alto. Mas o que se tem é o alteplase, que aí você tem que fazer a dose de ataque, no caso do infarto, você faz dose de ataque, e vai fazendo seriado em bomba para 30 e... Oi. É 30 e 60. Tem um áudio aberto aí, gente. É da Maria, eu acho, é porque tá dando um eco lá. Eu tenho que fazer uma dose de ataque, e depois eu faço ele em dose por quilo, em 30, para correr em 30 minutos, depois eu modifico a dose para 60 minutos. Mas não encana muito nisso agora não, tá? É só para você saber que ele tem um tempo de infusão. A tenecteplase é dose única, você não precisa fazer muita coisa, tá? Mas o que se tem no serviço é alteplase, que é o famoso Actilise, nome comercial dele. Beleza? Não encana muito assim agora com a dose e tal, porque o alteplase muda do infarto para o AVC, por exemplo, no AVC a dose é de 0,9 por quilo, tu dá 10% da dose total em bolos e os 90% tu deixa correr em 1 hora. Aí no TEP muda, tu é 200 miligramas e não sei o que. Então assim, calma. Alteplase, tá bom? Fibrinolítico. Aí depois, à medida que tu for aguçando, for afinando o estudo em determinadas ações, tu vai pegando o macetinho de dose. E dose, a gente só vai manejar a dose, senhores, no internato. Em prova de clínica médica não cobra, agora no internato você começa a ver, ouvir o preceptor falar assim, prepara para mim dose disso, daquilo, mistura em tanto de soro. Tipo, nós tivemos 4 convulsões hoje, então eu saí de lá com a cabeça desenhada para convulsão. Putz, convulsão, como é que é o protocolo de convulsão? Faz isso, então... ICP é intervenção coronariana percutânea. Cateterismo. É um bonito do CAT. Isso é o ICP. Beleza? Tá bom? Aí esse paciente, gente, que chega lá para fazer o ICP, é que o intervencionista vai fazer o quê? Vai administrar aquela droga que eu falei para vocês, lá da glicoproteína 2B3A. Aí lá ele vai tomar aquela droga lá para inviabilizar a terceira via de agregação. Aí, nesses casos, o intervencionista vai lá e administra aquela terceira medicação que eu falei dos antiagregantes. E essa aula é sempre cumprida, a gente tem coisa demais para falar. Então, tipo, a gente aprofunda mais aqui e nas outras a gente tá acelerado, senão o bicho pega. E essa aqui, para quem nunca viu, é uma sala de hemodinâmica, quem já foi lá com o Dr. Rodrigo sabe, lá no IACO.
ele pega aqui o pulso radial, o acesso radial ou femoral, manda o catéterzão aqui por dentro e vai e resolve o problema. Derrama o contraste, lança o contraste bem no ósseo da coronária, de acordo com o eletro. Ele faz um eletro primeiro, para ele saber qual é a artéria que está cometida, que pelo eletro tem como saber, tá? Qual é a artéria que tá fazendo o problema. E aí ele vai com cateterismo, tá? Ele vai no ósseo da coronária, daquela cometida, e injeta o contraste diretamente no ósseo da coronária. E ele vai ter esse padrão de imagem aqui, ó. Isso aqui, no caso, é a coronária esquerda. Ele vem lá, lança o contraste aqui no ósseo da coronária e tem esse padrão de imagem. Aí, nesse caso aqui, ele veio aqui, ó, e ele percebeu que aqui tem uma obstrução. Isso aqui é uma placa que está obstruindo o fluxo. Aí ele vem e na ponta do catéter já tem como você passar o guia para estender o balão. Para poder aqui, ó, outra placa aqui, ó. Olha, isso aqui é a imagem que tem intervencionista, hemodinamicista. Isso aqui é dinâmica, é uma radiografia dinâmica. Ele vai fazendo várias, através desse equipamento aqui, ó. Ele vai fazendo várias em sequência e vai vendo. Identificou o local de obstrução, ele vem, passa o catéter junto com o balão, ele não vem inflado assim, tá? Ele vem assim, ó. Dessa forma. Aqui está o acesso primário. Aí o balão está aqui dentro. Ele começa a inflar o balão, infla e estende, abre a malha metálica, que é o stent. Aí tem vários tipos de fabricantes diferentes, com medicamentoso ou não, com farmacológico ou não, isso aí a gente não vai aprofundar. Tá bom? Beleza? Gente, isso é o infarto com supra. Trombolítico é uma opção em menos de 12 horas. Isso a gente já falou. No infarto sem supra, esquece. Não tem trombolítico aqui. Aqui o tratamento é só angioplastia. Que não tem negócio de resgate, não. É angioplastia. E como que eu vou tratar um cara que tem um infarto sem supra? Eu lembro que eu falei que no infarto sem supra, a oclusão não é total, ou seja, é parcial, que a isquemia não é transmural, é subendocárdica, logo me sugere que é um quadro menos agressivo. Podemos classificar como tal. Um quadro menos agressivo de infarto. Depende da condição, tá? Mas, enfim, no meu paciente sem supra, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte agora. Eu tenho que, diante desse cenário, o paciente chegou do precordial eletronormal, beleza, pode ser um infarto sem supra. Lembra que 30% dos infartos do paciente com oclusão total, o infarto pode vir normal, ou sem supra, que a gente chama, tá? Mas vamos afinar tanto, não. O paciente chegou, tu viu que não é e tem certeza que não é um infarto comum, tá? Ele é 100, então ele é um 100, troponina está positiva, que vai evidenciar que está infartando é a troponina. O eletro é inconclusivo. Faço troponina, seria troponina positiva, faço a curva, está infartando. Ou melhor, está no infarto sem supra. Gente, o meu primeiro passo, o próximo passo, diante da evidência do infarto sem supra, é eu estratificar o risco do meu paciente. Guarda isso. Por quê? Aqui, lembra que a oclusão, o paciente vai ter clínica, manifestações diferentes. Nem todo mundo. O cara que chega com infarto com supra, podemos dizer que é igual a todo mundo. É uma oclusão total. De que artéria? Não sei. De que parede? Não sei. Mas é uma oclusão total. Quanto mais tempo eu demoro, mais célula está morrendo. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui eu vou pegar e vou botar ele dentro de umas caixinhas. Tive essa aula com o Dr. Rodrigo. Ele fala, ó, imagina 4 caixinhas. Tu tem 4 caixinhas. Nessas 4 caixinhas, tu vai colocar quem? O teu paciente. Eu tenho o paciente, a caixinha do baixo risco, do risco intermediário, do risco alto e do risco muito alto. Vamos lá. E como é que eu vou selecionar os pacientes para pôr nessa caixinha? Para eu selecionar meus pacientes, eu tenho que abrir mão, ele não colocou aqui, mas eu vou só citar. Tá? Eu vou ter que abrir mão de uns critérios que eu chamo, são 2 critérios básicos, que é o time score, time mesmo, TIMI, time score, e um segundo critério que é o mais utilizado, que é o score grace. Score grace. Cara, são vários critérios, tá bom? Leve em consideração muita coisa clínica do paciente. Enfim, calma. Para eu poder estratificar nesses scores, eu jogo dentro das calculadoras de estratificação, vou botar outros exames, se o paciente tem que fazer ergométrico ou não, enfim, eu vou colocar lá. E a calculadora vai me dizer qual é o risco do meu paciente. Ó, esse paciente é um risco baixo. O paciente de risco baixo, o tratamento é conservador, é clínico. O paciente com oclusão menor, uma clínica mais branda, é clínico.
O paciente de nível intermediário, esse cara aqui de risco intermediário, aí não. Olha, do intermediário até o muito alto, esses caras eu tenho que cateterizar eles. Só que eu não tenho pressa. Calma. Se ele for risco intermediário, olha que bacana. O cateterismo é num tempo maior que 24 horas. Ele botou aqui em até 72. É de 24 a 72 horas. Olha o tanto de tempo que eu tenho, a janela que eu tenho de fazer o cateterismo do meu paciente. E lembrem-se que não existe fibrinólise, tá? Aqui só é cateterismo. Beleza. Paciente a risco intermediário pelo score Grace. Putz, até 3 dias para me passar esse cara no cateterismo. Sem pressa, sem correria. Lindo. Não, esse cara é risco alto. Não, se esse cara tem um risco alto, o cateterismo dele é menos de 24 horas. Pelo risco. Pronto. Estratifiquei, é risco alto.